Alô, muito boa tarde para você que se liga no PFC em todo o Brasil. Bem-vindo às emoções da última rodada do Campeonato Brasileiro. 37 jogos depois e aqui no Estádio Olímpico uma decisão. Não vale o título do Campeonato Brasileiro da temporada de 2010, mas vale o ingresso, vale a quarta colocação, vale o chamado G4 e a perspectiva de se jogar a Libertadores da América na próxima temporada. Frente a frente, Grêmio e Botafogo. O Grêmio quarto colocado, o Botafogo logo atrás em quinto e só os dois têm essa possibilidade de terminar então na quarta colocação. O Grêmio jogando de 2 sobre 3 resultados, ou empata ou ganha para permanecer no G4. O Botafogo não tem alternativa, vai ter que vencer o jogo aqui se quiser terminar entre os 4 primeiros e ainda almejar a possibilidade de chegar na Libertadores da América no ano de 2011. Mas não basta só isso, sempre é bom reiterar que aquele time, Grêmio ou Botafogo, que terminar em quarto lugar, vai ter que secar o Goiás, que é a equipe brasileira que decide a Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, diante do Independiente na Argentina. Primeiro jogo, Goiás 2-0. O Independiente vai ter que fazer 3 gols de diferença e só assim ajudar ou o Grêmio ou o Botafogo a jogar a Libertadores então no próximo ano. É um domingo de muito calor, mas um domingo de Estádio Olímpico cheio e a perspectiva até de quebra de recorde em termos de presença de público nesta atual temporada aqui na casa do Grêmio. Torcedor gremista muito confiante, torcedor do Botafogo, é claro, em menor número, mas igualmente confiando que o time possa passar pelo Caldeirão, possa passar pela pressão do Estádio Olímpico e assim confirmar o quarto lugar. Aí está o torcedor do Botafogo. Mas vamos então trazer todos os detalhes desta rodada eletrizante, que tem briga para ver quem será o campeão brasileiro, briga aqui por Libertadores, briga também contra o rebaixamento. Todos os jogos a gente confere a partir de agora na tela, junto com você que está em todo o Brasil nos acompanhando. Esta 38ª rodada, que começou já na última quinta-feira e que contou com a vitória do Inter sobre o Prudente por 3-0, Prudente rebaixado, o Inter sem mais nada o que fazer. Hoje, 5 da tarde, Fluminense e Guarani, vale o título brasileiro para o Fluminense. Goiás e Corinthians, o Corinthians brigando para ser campeão. Tem Cruzeiro e Palmeiras, o Cruzeiro também de olho para ser campeão brasileiro. São os 3 jogos que envolvem a briga do título. Dando sequência, nós vamos ver aí na sequência da página que o Grêmio e o Botafogo brigam aqui para ver quem será o quarto colocado. Lá no Barradão, hein? Vale a permanência na primeira divisão, Vitória e Atlético de Goiás. E os demais jogos que não valem absolutamente nada nesta rodada, Vasco e Ceará, Santos e Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético do Paraná e Avaí. Todos os jogos começando às 5 da tarde. Vamos dar uma olhada na classificação do Campeonato Brasileiro então? Você vai ter a noção exata de como anda a sua equipe e como está essa briga então para saber quem será o campeão brasileiro, a briga pela Libertadores e a briga contra o rebaixamento. Nós temos, liderando o Campeonato Brasileiro, a equipe do Fluminense com 68 pontos. Em segundo, Corinthians 67, Cruzeiro 66, Grêmio 60, Botafogo 59. Depois Inter 58, Atlético do Paraná 57, Santos 55, São Paulo 52, Palmeiras em 50, no exato momento em que o Grêmio vem para o gramado. Pela última vez no ano de 2010, o Grêmio ingressando no gramado do Olímpico. E a gente conferindo ainda a classificação, Ceará 47, Vasco 46, Atlético 45, Avaí 43. E os times que brigam ali contra o rebaixamento, Vitória e Atlético de Goiás. Muitas crianças cercando os jogadores do Grêmio. E é claro que o torcedor nessa empolgação toda, né, para saber se a equipe vai ao menos empatar com o Botafogo e terminar na quarta colocação. Numa das recuperações mais impressionantes dos últimos tempos que a gente pôde acompanhar ao longo desse Brasileirão. Desde a chegada de Renato Portaluppi e o Grêmio subindo muito de produção no Campeonato Brasileiro. O Grêmio entrando em campo e a gente aproveita então para conversar com o Luciano Calheiros, que vai estar ao lado do Grêmio então, hoje aqui, trazendo todos os detalhes de como o Grêmio chega para essa decisão, esse último jogo da temporada. Luciano, boa tarde. Chega com força máxima, boa tarde, Jader. Adilson, que era dúvida, se recuperando de um problema de bolhas no pé direito, não treinou nos últimos 2 dias, mas foi liberado, está confirmado, entrou agora há pouco. Agora a imagem é muito interessante, né, Jader, do Jonas, não sei se dá pra gente mostrar daqui. Olha, o Jonas que enfrentou a forte marcação em todo o Campeonato Brasileiro, olha o que tem de criança na volta do Jonas. O Jonas teve muita dificuldade para ingressar aqui essa tarde no gramado do Estádio Olímpico, realmente um assédio muito grande. O Jonas aí que se tornou o artilheiro, o maior artilheiro do Grêmio, né? Em apenas uma edição de Brasileirão.
e realmente vivendo aí uma grande fase o Jonas, que tem contrato com o clube até o fim do ano que vem, mas a nova direção já está pautando uma reunião com o procurador do jogador para prorrogar, para renovar esse contrato e fazer aí uma valorização ao atleta, né? Tô aqui aguardando o Lúcio que tem uma homenagem hoje especial. Tá aqui, ó, recebendo a homenagem da filha. Tem uma homenagem hoje especial, Lúcio? Tô vendo aqui, Bruno. Infelizmente a gente perdeu um grande amigo, né? O Bruno já vinha lutando infelizmente, um acidente que ele teve. Mas isso aqui é uma pequena homenagem à grande pessoa que ele é. Aí a homenagem ao amigo que o Lúcio acabou perdendo essa semana. E o Grêmio, só para concluir, Jader, com força máxima com isso, já que além do Adilson liberado, o Gabriel, que também é um dos destaques dessa equipe do técnico Renato Portaluppi, o Gabriel retornando à equipe depois de 3 jogos. Gabriel estava se recuperando de uma contratura muscular e hoje novamente fica à disposição. Muito bem, Luciano Calheiros acompanhando os detalhes do Grêmio. O Botafogo também já está em campo com o uniforme branco, as meias pretas. E o repórter Marcos Carvalho está ao lado do Botafogo, que vai trazer a partir de agora também para o torcedor do Fogão todos os detalhes. O Botafogo precisa passar pela pressão do Olímpico. Marcos, boa tarde. Olá, Jader, um abraço para você, para todo mundo ligado nesse jogão do Campeonato Brasileiro. A tarefa do Botafogo é muito difícil, mas o time está confiante. Para o jogo de hoje, Joel Santana surpreendeu. Colocou o Somália como homem de ligação no meio-campo. Lúcio Flávio começa no banco. Alessandro, que era dúvida por causa de um problema de torcicolo, está confirmado. No meio-campo, na marcação, Lucas Zen e Fael. E no ataque, mais uma vez, Louco Abreu e Caio. Lembrando que o Jobson, mais uma vez, não vai jogar. Ele nem chegou a viajar aqui para Porto Alegre por causa de problemas de indisciplina. Jader. Muito bem, Botafogo fazendo aquela corrente. Você aí, Luciano. Deixa eu registrar aqui o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, está falando por aqui. Renato, é aquele momento de separar as coisas, né? O Grêmio hoje tem o Botafogo, precisa fazer a sua parte, né? Mas o Fábio Rockenbach chegou a admitir que é complicado não pensar na quarta-feira também, né? É complicado não pensar, mas em primeiro lugar não adianta a gente pensar no jogo de quarta-feira se a gente não fizer a nossa parte hoje. A nossa parte é conseguir o resultado que nos interessa e depois na próxima quarta-feira, apesar que é um time brasileiro, mas a gente vai precisar secar. Mas antes, fazendo a nossa parte em frente à nossa torcida, para coroar o trabalho desse grupo aí que é maravilhoso, fechar o ano com chave de ouro. Deu tempo de falar com o Joel? Ainda não, já eu falo com ele depois, até porque eu estou no mesmo voo que eles, eu converso com ele no avião. Tá certo, palavra aí do técnico Renato Portaluppi, que foi jogador do Joel Santana. Quem não lembra, né, já daquela decisão do Campeonato Carioca, o gol de barriga do Renato, né, jogando pelo Fluminense, no comando daquela equipe, Joel Santana. Marcos. Falar aqui com o Joel Santana. Joel. Queremos um bom jogo, belo público, bela festa. O Grêmio está de parabéns pela campanha que fez e vem fazendo, e nós também. Eu acho que vai ser um bom jogo, vamos ver se tem um jogo normal, um jogo de muitos lances de gol. E vamos ver a quem a sorte vai permitir de ainda ter chance de ir para uma Libertadores. Joel, por que a escolha do Somália no lugar do Lúcio Flávio? Aí isso é uma decisão de bastidor e ia levar muito tempo para te explicar. Uma decisão nossa, dentro daquilo que nós gostamos e queremos. Tanto um como outro ia fazer bem, mas nós escolhemos o Somália. Jader. E no Brasileiro? Para a execução do hino do Rio Grande do Sul.
Hino do Rio Grande do Sul, executado, o torcedor do Grêmio empolgadíssimo. E o do Botafogo também aqui marcando presença no estádio. Vamos para o protocolo aquele de cumprimentos. E você a partir de agora vai conhecer as duas equipes que vão para o jogo, vão para essa decisão. Vale o quarto lugar na tabela, vale a perspectiva de jogar Libertadores. O Grêmio do Renato Portaluppi, o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Começa a decisão aqui com Vitor, número 1, Gabriel 2, Paulão, camisa 3, Rafael Marques 4, Fábio Santos, número 6. O meio tem o capitão Fábio Rockenbach, número 5, Adilson 8, Lúcio 11, Douglas 10. O ataque tem André Lima 9 e Jonas, o artilheiro do campeonato, com a camisa 7. O esquema do Grêmio muito claro, o 4-4-2. Implantado e consolidado por Renato Portaluppi, que tem seu nome gritado agora pelo torcedor do Grêmio. Aí está o esquema. E no banco de reservas, Renato tem à disposição hoje aqui. E aí estão os jogadores: Marcelo Groy, Newton, Gilson, Ferdinando, Diego, Maílson e Júnior Viçosa. Do outro lado, Botafogo de Joel Santana. Só ganhando o Botafogo mantém as esperanças de terminar em quarto. Botafogo com Jefferson, número 1. A exemplo do Vitor, goleiro da seleção brasileira. O esquema tem 3 zagueiros: Antônio Carlos 3, Dani Moraes número 4, Leandro Guerreiro, capitão do time, número 5. Alessandro é o número 2, Lucas Zen é o camisa 7, Fael número 8, Somália número 10 e Marcelo Cordeiro número 6. O ataque de Caio 9 e Louco Abreu número 13. Como já dissemos, o Botafogo joga num 3-5-2. Joel protegendo bastante ali, né, o seu sistema defensivo com os 3 homens que ele coloca lá atrás. O Antônio Carlos, o Dani Moraes e o Leandro Guerreiro. Lá na frente o Louco Abreu com o Caio. No banco de reservas, à disposição de Joel Santana, Renan, Túlio Souza, Renato Cajá, Lúcio Flávio, Herrera, Alex e Edno. O trio de arbitragem vem do Distrito Federal, Sandro Meira Ritti, árbitro FIFA, apita o jogo, hoje auxiliado aqui por Márcio Santiago e ainda Marrupson Freitas. Mais algum registro aí, Calheiros, ou então o Marcos Carvalho? O pessoal todo posicionado já, né? Exatamente, agora aquele momento ali da união, né? No centro do gramado, ali próximo ao centro do gramado, time do Grêmio. Do lado do Botafogo, vários representantes do Grêmio vieram aqui abraçar o Herrera, Jader. Ele que jogou no Grêmio durante muito tempo. 2 passagens, né? A primeira em 2006 e depois no ano passado. O Herrera tem uma identificação até interessante em termos de estádio olímpico. Daqui a pouquinho vou conversar com o Batista aqui, que vai estar analisando esse confronto. Reiterando sempre, né? Grêmio 4 colocado, 60 pontos, Botafogo em quinto com 59. Quem terminar em quarto lugar vai ter que secar o Goiás na quarta-feira na final da Sul-Americana diante do Independiente. E antes do começo do jogo, homenagem póstuma a Marcos Pianelli, conselheiro do Grêmio, falecido durante a semana e por isso 1 minuto de silêncio sendo respeitado. Autoriza Sandro Meira Ritti, mexe na bola o Botafogo, vamos juntos com as emoções da decisão aqui, vale o quarto lugar, vale a chance de jogar a Libertadores da América em 2011. Primeira tentativa lá do André Lima, no carrinho ele acabou tocando a bola para fora, é outro dos jogadores que chegou na metade da temporada e se identificou muito com o torcedor do Grêmio, tanto que já é o vice-artilheiro do time desse Campeonato Brasileiro. Aí dominando o Douglas. Pressão do Botafogo, já sai jogando pela direita com Alessandro. Louco Abreu fazendo a tabelinha. Movimentação precisa agora do Rafael Marques para o desarme em cima do Caio. Aí o André Lima, ó. Vem lá no ataque para buscar jogo. Jonas tentando fazer a abertura pela esquerda com o Lúcio. Aí ele deixou o braço. O Sandro Meira Ritti estava bem próximo da jogada. Confirmou o toque de mão do camisa 11 do Grêmio. Batista, vale vaga possivelmente para uma Libertadores, mas cada um tem que fazer o seu papel e depois secar o Goiás. Batista, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jader, boa tarde a todos os amigos que nos acompanham nesse jogaço pelo quarto lugar no Campeonato Brasileiro, né, Jader? E um quarto lugar com grife justamente pela expectativa de entrar na Libertadores das duas equipes. E olha o Somália, já na intermediária, arriscando para o gol, batendo mal na bola, jogando longe ali do Vitor. É necessário justamente ver o entusiasmo das equipes
E o Grêmio, pelo menos nas entrevistas, a expectativa é essa, do Grêmio, dos jogadores, dos torcedores. Agora, eu escutei uma entrevista do Louco Abreu em que ele dizia que não acreditava nessa vaga, porque ele dava o Goiás já como descontado e que não perderia a vaga contra o Independiente. Então, depende muito do que vai fazer em campo as equipes, é do entusiasmo, da maneira como elas entram e o objetivo a ser alcançado, né, Jânio? O Grêmio entra com esse objetivo, parece que o Botafogo não pensa assim. E olha o Lúcio recebendo lá pela esquerda, vai para o cruzamento, conseguiu a finta, aí no detalhe o Lúcio levantou para a área, Jefferson! No toque de cabeça do artilheiro do campeonato, Jonas Jefferson já mostra serviço. 2 minutos de jogo, dá uma olhada aí, ó, o cruzamento do Lúcio, o Jonas cabeceia para baixo. Que defesaça fez o Jefferson, evitando o primeiro gol do Grêmio. E o torcedor, é claro, já se empolga. Olha o Renato ali já passando orientação. E o Grêmio assustando já nesses primeiros instantes a equipe carioca. Cobrança de escanteio, bola fechada, o toque de cabeça, a bola foi no travessão. Rafael Marques foi quem subiu ali para acertar a trave. O Grêmio pressiona, vem com o Adilson, Adilson abrindo para Douglas, o cruzamento é de perna direita por baixo. Novo escanteio e toda a pressão do mundo do Grêmio. Olha o Rafael Marques ali se lamentando, ó. Não acreditou, bola para Gabriel. Quando ele foi bater, acabou travado pelo Somar e os jogadores pediram o pênalti. Botafogo bem atordoado nesse comecinho de jogo. Aí vem o Caio. Reposiciona-se defensivamente o Grêmio. Toca mais atrás, ele volta o jogo com o Fael. Fael já movimenta com o Alessandro. Finta em cima do Rafael Marques, abertura aqui com o Caio. Aí de primeira com o Marcelo Cordeiro, conseguiu driblar. Encontra o espaço diante do Gabriel e já vai para a inversão lá com o Louco Abreu. Tentou dar um carrinho na bola, não conseguiu, ela vai saindo em arremesso lateral para a equipe gaúcha. O jogo começa quente, o jogo começa cheio de alternativas. E aí de novo, ó, cruzamento do Douglas e o Rafa Marques mergulhando e acertando o travessão do Jefferson. E depois o zagueirão do Grêmio se lamentando na segunda tentativa que o Grêmio teve. E aí o lance que os jogadores reclamaram e pediram o pênalti, ó, do Somália em cima do Gabriel. Eu sinceramente fiquei com alguma dúvida, viu, Batista? Me pareceu que o Gabriel teve o pé preso ali. É, foi bastante confuso o lance ali, né? Não pareceu que o jogador tenha dado rasteira ou tenha travado o jogador, mas a perna do Gabriel justamente não conseguiu alcançar a bola, viu, Jário? Pode ter sido também na ocupação dos espaços. Não me pareceu a intenção do jogador em cometer esse pênalti. Talvez pudéssemos ver de novo para tirar a dúvida. É, e agora a jogada, olha só, do Rafael Marques lá com o Louco Abreu. O Rafael sentiu ali o choque de cabeça, né? E agora há uma preocupação muito grande lá porque... Com o Louco Abreu, viu? Tá desmaiado ali, ó, pelo que a gente pode observar. O pessoal levantando o braço rapidinho, pedindo ali até um pouco mais de atenção. O Louco Abreu me pareceu desacordado. Tá aí, ó. A imagem é bastante forte realmente. Olha, Jader, e a situação mais delicada é que eu não vejo ambulância, viu? Olha, Luciano, mas vou ser bem sincero, haviam 3 ambulâncias, Luciano. Nesse momento, dentro do estádio, agora sim, eles recebem o comunicado para ser liberada a rampa, né, de acesso das ambulâncias no campo, no gramado. Mas geralmente onde elas ficam posicionadas ali atrás, eu sinceramente não vejo nenhuma. Eram 3 ambulâncias, Luciano, até antes do começo do jogo, todas elas na pista atlética, bem onde nós mostramos ali. E elas foram direcionadas para a parte de fora do Olímpico, justamente na rampa. Mas agora, olha só, uma imagem que pelo menos começa a tranquilizar todo mundo. O Louco Abreu acordado, vai se recompondo aos poucos e o Rafael Marques também. Mas havia essa preocupação. Jader, a ambulância está à sua esquerda, bem pertinho da torcida do Botafogo. Uma delas, né? Geralmente não é o local onde elas costumam estacionar. Elas ficam geralmente próximas aqui ao placar, ao novo placar eletrônico do Estádio Olímpico. Mas agora sim, tem uma ambulância ali bem pertinho. Mas os próprios jogadores já fizeram sinal ali que está tudo bem com o atacante do Botafogo. Bom, mas pelo menos, né, Batista, a gente pode tranquilizar aí os familiares do Rafa Marques, do Louco Abreu, que estão acompanhando o jogo. Os dois estão recuperados. Lá fora, ó. O Rafa ali com o Louco Abreu, ambos conversando. Mas é uma imagem muito forte. Olha aí, ó. O Rafael Marques atinge a cabeça, a parte de trás do Louco Abreu. O que preocupava mais justamente era o Louco Abreu, que ele ficou caído no chão imóvel, né? Ali foi a preocupação maior. Ele não se mexia, não sabia o que tinha acontecido. Mas tá tudo bem agora. Tá em pé, já está se movimentando. Parece que vai voltar, inclusive.
ainda bem. Que bom, né? Que bom. Bom jogo ali para o Rafael Marques e para o Louco Abreu, que possam estar plenamente recuperados. Foi só um grande susto. Jader. Diga, Marcos. Por vendo as dúvidas, o técnico Joel Santana colocou o Herrera e o Alex no aquecimento. Bom, nós temos 6 minutos e 40 já de bola rolando, isso sem contar o período em que o jogo ficou paralisado, né, em função do atendimento ao Rafael Marques e ao Louco Abreu. Ambos ainda esperando lá, aguardando a oportunidade para voltar para dentro do campo. Os dois times com 10 e o Grêmio vai tocando a bola no seu campo de defesa. Estaduais 2011, só o sócio PFC assiste a maior cobertura ao vivo dos jogos estaduais. Confira a programação, o site é sociopfc.com.br. Toca a bola Lúcio, vai conseguindo a tabela lá com o Douglas. Ela chega na frente para Jonas, tentou devolver ali para o Lúcio. Rasgou bem a defesa do Botafogo, posicionada então para tirar o perigo. Aí o Paulão subiu e ganhou mais uma. Cada vez que ele toca na bola, o torcedor do Grêmio vai abaixo. Um dos ídolos do torcedor, o Paulão. Lúcio, arrumando para a perna esquerda. Pode jogar com o Fábio Santos. Devolve no meio com o Douglas, mata no peito, o Botafogo se posiciona. Douglas tocando ali com o Jonas, escorou o André Lima. E o Grêmio no rebote de novo recupera. Gabriel. Agora sim como artilheiro do campeonato. Tá aí o Jonas. A evolução seria para o Gabriel. Antes dele, Marcelo Cordeiro. E o lateral para o time gaúcho. Voltou Rafael Marques, voltou o Louco Abreu. Aí o Renato orientando o time. Mas ambos ainda sentindo bastante, né? Estou observando daqui. Coloca a mão na cabeça. Seguidamente ali o Rafael Marques e o Louco Abreu. Só quem é sócio PFC tem sinal aberto do combate do canal de aquecimento do BBB. Confira. Olha o Joel Santana, ó. Com a tradicional prancheta e a mão no rosto. E o lance do pênalti, ou do suposto pênalti que o Grêmio reclamou. Olha a perna do Gabriel ali, ó. É um lance duvidoso, Batista, mas parece também que há, né, aquela chamada ocupação de espaço que você fazia referência e os dois tentando disputar a bola no mesmo instante. Pois é, Jade, o que me pareceu agora, né, tirando as dúvidas, é que na hora que vai chutar o Gabriel, o jogador do Botafogo também está naquele espaço ali e o Gabriel leva a perna muito para trás. Na hora que ele puxa a perna, o jogador está na frente, com a perna na frente, mas não com a intenção de derrubá-lo. Não houve um movimento do jogador do Botafogo para fazer, com a intenção de fazer o pênalti. Foi um choque. Falta cometida pelo Adilson agora em cima do Somália. E lá fora do lance, o cartão amarelo para o Fábio Rockenbach, que é o primeiro amarelo do jogo. Nós temos aí 9 minutos de partida. Falta cometida em cima do Fael nesse lance, ó. A chamada força desproporcional do Fábio Rockenbach. E por isso então ele recebeu o cartão amarelo. É um dos jogadores do Grêmio que mais evoluiu também, né? Desde que o Renato Portaluppi chegou. Tanto que o Renato entendeu dessa maneira e deu a abraçadeira de capitão para ele, né, Batista? É um jogador que vem melhorando principalmente no condicionamento físico, né? Deixava a desejar no início quando ele chegou, não conseguia acompanhar. Melhorou isso, então melhora sem dúvida nenhuma o rendimento dentro de campo. Botafogo precisa superar um recorde de tempo sem ganhar aqui no Olímpico, né? Um retrospecto bastante negativo. Já são 15 anos que o Botafogo não consegue ganhar aqui no Olímpico. A última vez foi em 95, ano da conquista do Campeonato Brasileiro. Naquela oportunidade 3-2. E ali o lance em que o Lucas Zen cometeu uma falta no Lúcio e também recebeu o cartão amarelo. Aí o toque de bola do Grêmio, falta no Douglas. Tem gol na rodada do Campeonato Brasileiro. Olha o lance aí de novo, ó. Do Lucas Zen em cima do Lúcio. E o gol é de Paulo Baier. Gol do Atlético do Paraná. Atlético 1, Avaí 0. O Atlético já garantido na Copa Sul-Americana do ano que vem. O Avaí também livre do rebaixamento. O Grêmio bateu a falta rapidinho do Lúcio com o Fábio Rockenbach, que vem de trás, arriscou para o gol, ela explodiu na defesa. Aí o Leandro Guerreiro, capitão do Botafogo, espana lá para o campo de frente. Fábio Santos dividiu com o Caio, melhor para o jogador do Botafogo. Vai disparando o Alessandro, ele toca curtinho com o Somália. Uma chegada forte agora do Douglas. E o Sandro Merahit vai chamar o camisa 10 do Grêmio, ó, enquanto o Somália está sentindo. Ele dá aquela conversada, dá aquela acalmada. Pede calma 2 vezes agora para o Douglas. Enquanto que o Fael tem a camisa rasgada. A gente pode mostrar, né? A camisa está completamente rasgada ali na frente, ó. Camisa do Fael. Que só agora vai ser autorizado pelo Sandro Merahit para deixar o campo e poder trocar.
Olha o Joel Santana aí, ó. Tá indignado. Mas é um jogo que para 11 minutos e meio já vem com vários episódios marcados. Vamos para a cobrança de falta. Fael tá fora do campo e o Botafogo tem a oportunidade. Paulão tá grudadinho ali no Antônio Carlos. Aí o Marcelo Cordeiro, levantamento, bola fechada, Vitor apareceu. Com alguma dificuldade conseguiu pegar. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. HSBC Premier, aqui o mundo não tem limites. É muita reclamação, Batista, por parte dos dois times, né, com a arbitragem, em função desses vários episódios aí. E principalmente, né, com a intensidade que os jogadores entraram para disputar o jogo, principalmente jogadores do Grêmio, a marcação do Grêmio é muito forte, como se previa. O Grêmio, quando joga no Olímpico, principalmente, joga assim, empurrado pela sua torcida. O Botafogo precisa, pelo menos, equilibrar essa situação da marcação. Não pode ficar muito no seu campo esperando as ações do Grêmio, porque aí o Grêmio se movimenta com melhor desempenho ofensivo, né? E é um jogador de um lado e para o outro, uma hora a marcação falha. Então é preciso intensidade por parte dos jogadores do Botafogo também. Douglas já dominando aqui na intermediária, ajeitando para a perna esquerda. Todo mundo marcado. Por isso ele com alguma dificuldade para passar pelo Antônio Carlos. Faz o recuo curtinho até o Adilson. Recebe por aqui Gabriel. Todo fechado o Botafogo para não correr risco. André Lima com o Gabriel na tabelinha para Jonas. Pode devolver para o André. Fez a finta, bateu de perna esquerda. Volta ali no rebote para Lúcio. Ele arriscou também, chutou fraquinho. Leandro Guerreiro conseguiu afastar. Aí a pressão em cima do Caio. Ele tem habilidade, passa por dois. Toque na direita aí com o Alessandro. Fazendo a inversão da jogada. Ela vai dar no peito do Paulão. Já domina e já bate de primeira lá com o campo de ataque. O André Lima aí abrindo aqui com o Gabriel. Dani Moraes se projeta. Jader. E aí o recuo de bola para Leandro Guerreiro. Diga lá, Marcos. Curioso aqui nesse lance do Fael que o preparador físico do Botafogo foi até o vestiário para pegar uma outra camisa para o Fael. Aí o pessoal do banco de reservas do Botafogo acabou improvisando, colocou um esparadrapo ali no peito dele para tentar colocar o jogador novamente em campo. Mas o árbitro não deixou. Agora sim ele vai entrar. E é uma gritaria impressionante. Tá expulso o Joel. Tá expulso o Joel. O Alessandro vai lá cobrar. E olha o Joel Santana aí, ó. Não quis nem saber o Sandro Meirahit. E a discussão se dá agora com o quarto árbitro. Olha, Batista, não sei não, mas não vai terminar bem se continuar nesse ritmo aí não, hein? Não pode abraçar para dentro do campo isso, né? Poderia ter contemporizado também o juiz. Eu não vi se o Joel disse alguma coisa para ele dentro do campo. Eu vi o Joel chutando a garrafa, que estava na beira do campo. Não sei se isso seria para tanto, para expulsão, né? Mas o Joel, enquanto ele discute com o quarto árbitro, o gesto foi nítido, né? Do Sandro Meirahit. Você vai para sim, sim. Foi expulso. Ele tirou, foi expulso. Não sei se por aquele chute na garrafa, né? Mas está expulso o Joel Santana que... Olha só, o gesto de novo, a recuperação, ó. Tá fora. Fora. Duas vezes diz ali o Sandro Meirahit, o Joel não quer sair. E, consequentemente, o jogo fica parado. Muitos episódios... Adrenalina lá em cima, vale o quarto lugar e o Sandro Meirahit tendo alguma dificuldade para administrar. 15 minutos de jogo. Isso do tempo corrido. E você nos acompanhando em todo o Brasil aqui no PFC. Ó. O Joel não quer deixar a beira do campo. Ele segue dizendo muita coisa, né, para o quarto árbitro. Agora o Marcelo Cordeiro também se soma ali na reclamação. E fica feio para o espetáculo, né, Batista? É uma questão de um lance de interpretação do árbitro, né? Muitos juízes chamam a atenção. O que eu vi foi o Joel chutando uma garrafa, descontente com alguma marcação que aconteceu dentro do campo. Chutou a garrafa, né? Chutou a garrafa na beira do campo. Não vi ele falar com o árbitro, não vi ofender o árbitro. Daqui não tive essa percepção. Também não, viu? Muitas vezes o juiz também pode chamar a atenção, dizer que na próxima vai para a rua, só que ele não interpretou assim. Na primeira, no chute, já mandou para a rua. Quero ver aí o Joel passando pelo Renato, ó. Não, o Renato já deu uma olhadinha pro Joel, vai falar qualquer coisa, ó. Ali, ó. O Joel tá rindo, viu? Vai lá, ó. O Renato tira uma graça, né, com ele, ó. Dá um tapinha nas costas. E o Botafogo levanta a bola para a área, mas ela vai direto para fora.
Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Speed, sua família conectada, sempre telefônica. A curiosidade que se dava, né? Mesmo com o prejuízo que tem o Botafogo, que passa a não ter o seu comandante na beira do campo, era esse encontro ali, né? Do Renato com o Joel Santana. Um encontro amistoso, ainda bem. E não se esperava outra coisa, né? Dos dois. Aí o Jonas escorando de cabeça, o Grêmio vai para o ataque com o Lúcio. Veja que o Alessandro aperta, acaba deslocando o Lúcio. O Grêmio tem uma falta, então, certamente para fazer o levantamento na área. É um jogo brigado, é um jogo tenso, vale o 4º lugar, vale a perspectiva de jogar Libertadores da América. Esse 0-0 por enquanto é resultado que mantém o Grêmio nessa posição e vai fazendo com que o Grêmio então espere pelo resultado do Goiás contra o Independiente na próxima quarta-feira. Aí o levantamento do Rockenbach, a bola passa por todo mundo, o Jefferson deu um tapinha. O Sandro Meirahit já havia paralisado o jogo e o Jefferson está dando uma bronca agora na sua defesa. Houve uma falta de ataque marcada pela arbitragem. Aí de novo o lance, ó. O André Lima e o Fael. Falta do André no Fael. Só o Sócio PFC tem um clube e um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site www.sociopfc.com.br. Nos jogos que valem o título do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Guarani, Goiás e Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras, todos eles com o placar em branco. Isso significa dizer que o Fluminense está sendo campeão brasileiro. O Fluminense está voltando a conquistar o Brasileirão depois de 24 anos. 26 anos, aliás. 1984 a última conquista. E o Fluminense, então, com os resultados todos que estão acontecendo, vai voltando a ser campeão brasileiro. Aqui Louco Abreu disputa a bola com o Adilson. Abre bem com o Marcelo Cordeiro. Somália passou. Ele fez o cruzamento para Louco Abreu. Falhou a defesa. Vem o rebote do Caio. Explodiu no Fábio Santos. Bom momento do Botafogo que pressiona. E o Lúcio agora para não se complicar. Deu um balão na bola, cedeu o arremesso lateral. Jader? Pois não, Marcos. Quem assumiu aqui o Botafogo na beira do gramado foi o preparador físico do time, o Eduardo Fonte. A ausência do Joel, expulso, como já mostramos, né? Por reclamação, por excesso de reclamação. Domina o time carioca. Movimentação lá pela direita, o cruzamento saiu rasteirinho. Rasgou, não quis nem saber o Fábio Rockenbach. Bola no André Lima, muito bem cercado pelo Antônio Carlos. Lúcio. Aí ele tranquiliza, volta lá com o Rafael Marques. Ele que também já passou pelo Botafogo. Mais uma bola longa. Quando pinta mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. E o gol é do Goiás. Prioriza a decisão da Copa Sul-Americana. Coloca um time completamente de reservas. Mas nem por isso deixa de atrapalhar a vida do Corinthians. O gol é de Felipe Amorim. 1 para o Goiás. 0 para o Corinthians. O Fluminense agradece. Adilson. Só tem o Gabriel lá pela direita, enquanto o André Lima sentia lá um choque na cabeça. Este é Rockenbach. Douglas. Tentou por entre as pernas do Dani Moraes. Melhor para o zagueiro do Botafogo. Dani, que é cria do Inter, né? Tá formado e foi formado no Internacional, está emprestado ao Botafogo, assim como este que domina, ó. Marcelo Cordeiro. Aí fazendo passe na intermediária, ela passou pelo Somália, não passou pelo Rafael Marques. Aí o Douglas vem para a recuperação. Adilson. Já coloca Lúcio para correr. Lúcio mais à frente então com o Fábio Santos. Consegue o passe no André Lima. Deixou passar para o Jonas. De frente para a defesa. Bateu Jefferson. Ele soltou o André Lima. Gol! Outra jogada muito bem construída pelo time do Renato a 20 minutos e meio do primeiro tempo. Vibração intensa da galera tricolor aqui no Olímpico. O próprio André Lima deu o corta-luz. Jonas mandou no campo. O Jefferson deu o rebote para frente. E o centroavante vinha na posição correta para entrar. E só tocar no cantinho. De novo, vai para você curtir. O gol de André Lima. O gol que vai confirmando o Grêmio em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. 1 para o Grêmio, 0 para o Botafogo aqui no Olímpico.
Pois é, Jade, isso é devido justamente ao recuo excessivo do time do Botafogo. Eu já falava no início, o Botafogo teria que marcar o Grêmio mais no seu campo, para não facilitar a saída de jogo. O Grêmio toca a bola com muita desenvoltura, muita facilidade na defesa, em cima da defesa do Botafogo. Está sempre perto da grande área e agora chutou de fora da área. O goleiro teve que rebater, ninguém cobriu. 1 a 0 para o Grêmio na intensidade de jogo, que é maior por parte do Grêmio. E que já vem de novo em busca do segundo gol. Olha a abertura que o Jonas fez lá pelo lado esquerdo com o Lúcio. O próprio Jonas e o André Lima, mas o Douglas se posicionou na área. Lúcio rola para o camisa 10. Fábio Santos vai passar, Douglas tentou fazer assistência, estava esperto o Alessandro. Jader. Diga, Luciano. Agora, é impressionante o aproveitamento do André Lima no Brasileirão. 11º gol dele em 21 jogos que esteve em campo pelo Grêmio no campeonato. É uma média considerável, né, Luciano? É impressionante. O André Lima chegou a dizer o seguinte: se ele tivesse chegado ao Grêmio no início da competição, se tivesse tido um ritmo, uma sequência de jogos desde a primeira rodada, ele chegou a brincar que o Jonas não estaria tão tranquilo na artilharia. Correria riscos, né? Exatamente. Entrou para substituir o Borges, lesionado. E parece que o torcedor esqueceu do Borges, né, Batista? Por esse retrospecto, pela quantidade de gols que o André vem fazendo. E o importante é que o Grêmio também tem um jogo mais ofensivo. O time do Grêmio chega mais na frente com mais jogadores. O Grêmio antigamente não jogava assim. A chegada do Renato fez com que o Grêmio modificasse essa estrutura de jogo. Olha o Jonas fazendo jogada individual, tabelando ali com o Fábio Santos. Na sequência o Antônio Carlos tirou, bola para fora e o André Lima está lá do outro lado sentindo. Foi uma chegada no campo de defesa do Grêmio e que colocou, olha aí, ó, o André Lima no chão. O problema me parece no tornozelo esquerdo. Vai receber o atendimento. Só para completar a informação do André Lima, já o Grêmio está trocando a direção, né, a partir agora na virada da temporada. E o André Lima tem contrato até o fim do ano, até o dia 31 de dezembro. Só que o que facilita a negociação da permanência do jogador é que o passe é dele. E ele tem muito interesse em permanecer no Estádio Olímpico. Então, segundo o próprio jogador, deve estar próximo aí. Claro, ele não confirma se foi procurado pela nova direção, mas ele acredita sim que vai seguir no Grêmio. Estamos mostrando mais uma vez o gol do André Lima, o gol que vai dando esta vantagem, ampla vantagem para o Grêmio nessa briga particular com o Botafogo. Marcos Carvalho. Calheiro estava falando agora há pouco justamente dessa questão de renovação de contrato do lado do Botafogo. Esse pode ter sido o último jogo sob o comando de Joel Santana. Ele ainda não renovou o contrato com o Botafogo. Na próxima quinta-feira ele deve anunciar se fica ou se sai do clube. Pois é, são as situações que se impõem a partir do final da temporada. Festa aí do André Lima na vibração com o torcedor do Grêmio. Ele que já está recuperado e vai voltar para o jogo. Passamos dos 24 desse primeiro tempo aqui no Olímpico. O Fluminense vai sendo campeão brasileiro. O Grêmio vai confirmando o 4º lugar na tabela. Vai esperar pelo Independiente da Argentina na próxima quarta, na final da Copa Sul-Americana, diante do Goiás. Hockenbach vai avançando. 3 jogadores do Botafogo na marcação. Falta nele, ó. E a bronca lá do Fael. Agora no empurra o Douglas. Tira o jogador do Botafogo dali. Mais um dos episódios, né, que vem pautando esse primeiro tempo. O Douglas ficou indignado com o Fael, que me parece, Batista, também não precisava, né? Chegar ali no ouvido, na orelha do Fábio Hockenbach e dar a chamada provocada no capitão do Grêmio. O jogo está bastante tumultuado, viu? Os jogadores estão muito nervosos e isso não é bom para o juiz, não, que tem que tomar atitudes. Teve um empurra ali também. O juiz tem que, dentro do campo, ele tomou atitude com o Joel fora do campo. Agora, dentro do campo com os jogadores, tem que ter tomado atitude também, porque eles já estão se empurrando. Olha o lance aí, ó. Hockenbach abre os braços, dá falta e o Fael chega na cara dele, ó. E na sequência, o Douglas já tira o Fael dali. 25 minutos e meio já passados desse primeiro tempo. É um jogo extremamente nervoso. Olha o Leandro Guerreiro orientando a sua defesa, assim como o Louco Abreu. O Grêmio tem a oportunidade para colocar a bola na área. Vem aí o Douglas. Partiu para o levantamento. Bola fechada. Jefferson espalma, serve o escanteio. Uma bola cheia de perigo. Vamos ver o que vai dar o Sandro Meirahit. Ele mandou voltar, né? Não valeu a cobrança, ele mandou voltar ali. E por isso o Douglas vai repetir o levantamento. Aí está o camisa 10 do Grêmio, também outro reabilitado pelo Renato Portaluppi. Douglas agora bateu por cima. Uma falta em cima do Jefferson.
Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe! Botafogo que não vence o Grêmio aqui desde 2008. E nos últimos 4 confrontos, desde que o Grêmio voltou para a primeira divisão em 2006, 4 vitórias do Grêmio. Não é fácil, né? A missão que tem o time do Botafogo agora sem o seu técnico, o Joel Santana, na beira do gramado. Vai ter que virar o jogo aqui se quiser terminar em 4º lugar. Gabriel, cercado pelo Marcelo Cordeiro, roubada na bola. O Somália depois se atrapalhou e perdeu para o Adilson. Aí o Gabriel, tenta o lance individual, consegue recuo ali para o Adilson. Rockenbach de primeira com o Gabriel, o Grêmio tenta ser envolvente. Aí por baixo o Dani Moraes. E habilita-se o Botafogo. Trabalha aqui pelo lado esquerdo com o Caio, no mano a mano diante do Paulão. Aí o zagueiro do Grêmio se impõe, coloca a bola para fora. Impressionante a identificação, né, do Paulão desde que ele chegou. Não faz muito não, mas tomou conta da posição e o torcedor do Grêmio o reverencia. Marcelo Cordeiro, sempre bola lá no Louco Abreu. Ele contra Fábio Santos, Louco Abreu cabeceou para fora, tiro de meta para Vitor fazer a cobrança. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Vivo, vale ilimitado com a família e economize. Camarote PFC, o programa mensal do PFC que recebe os principais dirigentes do nosso futebol. Mande a sua pergunta para o convidado do próximo programa pelo site www.sociopfc.com.br. Batista, vamos aí para 28, antes do Batista, Luciano Calheiros. Não, só para te informar, você falava agora há pouco da identificação, né, do Paulão com a torcida. Sabe qual é o apelido novo do Paulão? Ganhou essa semana dos torcedores do Grêmio? Não tenho a mínima ideia, Luciano. Caveirão. É uma referência aí ao Tropa de Elite 2, né? Criatividade inigualável, né, Luciano? Chegaram a fazer uma montagem na internet colocando uma boina do BOP, né? Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. E ficou bastante interessante, né? Ficou lá a foto do Paulão no site, né? Globoesporte.com. Ele que foi contratado ao Prudente, ex-Barueri. E como eu disse, chegou, tomou conta da posição e virou inclusive dessa reabilitada campanha do Grêmio. E daqui a pouquinho eu falo já da situação do Paulão, né? Contrato dele. Perfeito. Tem mais um gol da rodada do Campeonato Brasileiro. Nós já passamos dos 29 aqui no Olímpico. E em seguida a gente vai confirmar, porque é uma tarde de decisão quando tem cartão amarelo para o Douglas. Gol do Corinthians, gol de Dentinho. Um para o Goiás, um para o Corinthians. Como o Fluminense está empatando o jogo com o Guarani em 0-0, o Fluminense está se sagrando campeão brasileiro. Pode ser agora, Luciano, para informar a situação do Paulão aí para o torcedor do Grêmio. Paulão tem um contrato de empréstimo com o Grêmio até maio de 2011. Ou seja, por exemplo, se o Grêmio confirmar vaga na Libertadores, o Paulão teria o risco aí de não completar a competição, né? Por isso, o contrato dele deve ser renovado até os direitos adquiridos, já que o Grêmio tem a opção de compra. Muito bem. Batista, aqui a gente vai para 30 minutos, segue Grêmio 1-0. Jader, e o Grêmio continua, olha a marcação já a partir do momento em que o Botafogo tem a bola na sua defesa. Essa é a grande diferença. Isso faz a diferença no jogo de futebol. Retoma a bola rapidamente já próximo da área do adversário. O Botafogo recua muito e não tem muito campo, ou melhor, e aí tem muito campo, muito espaço para chegar até a área do Grêmio. Então por isso o Grêmio é mais ofensivo. O Grêmio está mais perto do gol. O Botafogo precisa na marcação melhorar, fazer mais adiantada essa marcação. E vai para o desafogo aqui pelo lado esquerdo. Marcelo Cordeiro tentou fazer o passe. Paulão espichou a perna. Aí o lateral para o próprio Marcelo. Ele tem alguma dificuldade. Está todo mundo marcado. O Caio sai da área, vem buscar o jogo. Faz o recuo ali pelo meio. Lucas Zen. Pela esquerda, Leandro Guerreiro. Boa inversão. Domina aí, Alessandro. Contra Fábio Santos. Já procura fazer o cruzamento na área. Escorou de cabeça o Fael. Tranquilidade do Vitor, então, para pegar firme a bola. Nos 2 próximos programas do sócio, Sérgio Lobo vai fazer um balanço do Campeonato Brasileiro, falando de arbitragem e da performance dos clubes esse ano. No Brasil, entre no site www.sociopfc.com.br e em outros países em www.pfc.tv. Participe e mande as suas perguntas. Jonas, foi a vez dele fazer o corta-luz agora com o André Lima, que tentou enfeitar, né? Depois do gol, se encheu de moral, pediu desculpas pelo erro.
Douglas levanta na área. Jefferson abandona o gol. Tira da cabeça do Jonas. Aí está o reserva do Vitor na seleção brasileira, o goleiro Jefferson. E é outro que vem fazendo uma grande temporada com a camisa do Botafogo. Ninguém cogitava, né, que o Jefferson pudesse chegar à seleção. Pelas suas atuações, especialmente no Campeonato Brasileiro, o Mano Menezes o convocou. Assim como o Vitor, um dos goleiros da seleção. Olha o Somália, partindo para cima do Paulão e mandando de esquerda para fora. Tem escanteio o Botafogo. Somália, que foi contratado ao América de Natal. E que hoje joga como articulador, hein? Com a camisa 10. Deixou o Lúcio Flávio no banco. Marcelo Cordeiro está posicionado aí. Você tem uma geral lá de dentro da área. O Marcelo fez o levantamento. Fábio Santos escorou de cabeça. Domina Lúcio. Fábio Santos já vai disparar por ali, ó. Recebe no corredor. Dani Moraes vem para o combate. Foi no corpo do jogador do Grêmio a falta marcada. 32 minutos deste primeiro tempo. Segue 1 para o Grêmio, gol marcado pelo André Lima, 0 para o Botafogo. Aí de novo o lance da falta do Dani Moraes. E o Grêmio que não tem nenhuma pressa para repor a bola em jogo. Antônio Carlos acaba evitando que a bola pudesse chegar no Lúcio. Alessandro. Louco Abreu. Ótima bola de primeira lá do outro lado com o Fael. Somália vai disparar para dentro da área. Louco Abreu também. Bola para ele no cruzamento. Emendou Vitor. Vem o rebote do Caio, jogou para fora. Que chegada do Botafogo e a grande defesa do Vitor para evitar o gol de Louco Abreu. E os goleiros da seleção mostrando as suas qualidades, ó. Que bola do Louco Abreu. Grande defesa, hein, Batista? Sem dúvida nenhuma. Excelente chute do Louco Abreu também. Agora a falha do Grêmio foi pelo setor esquerdo, um dos setores fortes do Grêmio no ataque, tanto no ataque quanto na defesa, né? Os dois jogadores foram para frente e nenhum ficou guardando o lado de lá. Fábio Santos e Lúcio dessa vez não se entenderam. Os dois, nenhum cobriu o lado esquerdo. Segue 0 para o Fluminense, 0 para o Guarani, 1 para o Goiás, 1 para o Corinthians, 0-0 Cruzeiro e Palmeiras. Nos jogos que valem o título do Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai voltando a ser campeão. Vai conquistando o bicampeonato depois de 26 anos. Aqui no Olímpico o Grêmio vai fazendo 1-0 no Botafogo. Grêmio quarto colocado, 63 pontos. Vai esperar pela quarta-feira a decisão da Sul-Americana por enquanto, né? Desde que o Botafogo não vire, senão ele, Botafogo, espera pelo resultado de Goiás e Independiente, o segundo jogo da decisão da Sul-Americana. E um dos dois aqui vai ter que torcer pela equipe argentina. Vai ter que vestir vermelho na próxima quarta. Adilson. Bota no chão com o Lúcio. Livre, livre. Arruma com o Jonas. Foi pra finta. Por entre dois. Passou e na sequência foi puxado. Falta em cima do Jonas. E dali ele pede para bater, né? Tem feito alguns gols assim. Olha aí, ó. Sanduíche do artilheiro do Campeonato Brasileiro. E nesse toque de bola também é que o Grêmio está levando vantagem sobre o Botafogo já. Ele tem mais jogadores de toque de bola, de aproximação e de movimentação. O Botafogo, logo que passa do meio campo, muitas vezes alça essa bola para dentro da área, pro Louco Abreu principalmente, e o Caio disputarem na cabeça. O Grêmio tem mais toque de bola e aproximação ali da grande área. Essa jogada do Jonas agora foi a prova disso, né? O Grêmio troca muito de posição e está confundindo a defesa do Botafogo. E como a falta é frontal, né? Há uma preocupação, é claro, em excesso do Jefferson para povoar a sua barreira, que já conta pelo menos agora com 5 jogadores, porque sabe que vem complicação para o seu lado. O Rockenbach está ajeitando, o Douglas também, são duas possibilidades, além da do Jonas. Jonas e Douglas seria mais na técnica, o Rockenbach mais na força. Vamos observar, vamos ver como o Grêmio vai tentar aproveitar essa bola parada, de frente para o gol do Jefferson. Aí no detalhe o Fábio Rockenbach tomando larga distância. Jonas partiu, no cantinho, Jefferson de novo, espalmou, rebote para Lúcio, dividiu 2 vezes e a zaga do Botafogo ainda tenta tirar. No toque de cabeça lá do Lucas Zen, o Lúcio deixou ela sair, lateral para o Grêmio. Na verdade não, né? Posse de bola para o Botafogo ele deu ali. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Fiat Linea, agora com novo motor e torque. Agora, Batista, enquanto a gente estava revendo o lance,
É impressionante, o Jefferson está soltando todos os rebotes para frente, né? Pois é, mas também a barreira muito amiga, né? Porque quando ele viu, já tinha passado pela barreira e pelo meio da barreira. Jogador com medo de barreira, de bola, ou melhor, de chute, não pode entrar na barreira. O jogador saiu da bola. Aí quando ele viu, estava em cima dele. E realmente, isso foi verdade. Ele está rebatendo para frente, não deve. Bom, os gols vão acontecendo na rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa a gente só acompanhar esse ataque do Botafogo aqui com o Somália. Levantou na área, Fábio Santos escorou de cabeça. E a gente vai informando você, sócio PFC que está nos acompanhando. Aí de novo o desarme do Rafael Marques em cima lá do Somália. Briga muito o camisa 10 do Botafogo, encontra Marcelo Cordeiro. Vai pintar o levantamento. Na frente lá para ninguém. São Paulo está fazendo 2-0 em cima do Atlético Mineiro e o Vasco vai ganhando do Ceará 1-0. Estes jogos aí já sem nenhuma pretensão no campeonato. São Paulo 2-0 no Atlético, Vasco 1-0 no Ceará. Os gols que vão acontecendo. Na briga pelo título permanece o Fluminense com a mão na taça, mesmo empatando com o Guarani em 0-0, vai se beneficiando dos empates do Corinthians contra o Goiás no Serra Dourada 1-1 e do Cruzeiro diante do Palmeiras 0-0 lá em Sete Lagoas. Já acabamos de ver essa última jogada do Botafogo, essa jogada forçada que eu falava, né? Marcelo Cordeiro, mesmo sem ninguém lá dentro da área, ele levantou a bola para lá. Tem que fazer a jogada quando tiver gente lá dentro. E olha o Fábio Santos tentando investir contra o Alessandro. Levantou na área. Leandro Guerreiro bem posicionado, conseguiu tirar. Rafael Marques escora e encontra Lúcio. Sempre tem um jogador do Grêmio, parece, né, à disposição. Jonas, André Lima, para Jonas, devolveu na entrada da área, mandou no canto! Gol! Do artilheiro Jonas pro Grêmio. 38 minutos. Funciona muito essa dupla de ataque. André Lima e Jonas. No primeiro gol, o artilheiro serviu o goleador. Agora o contrário, ó. A tabelinha aconteceu, a zaga do Botafogo não tirou. E aí Jonas, bola no pé dele, de perna direita no cantinho. Ainda raspou na trave e entrou. O Grêmio amplia, faz 2-0 e vai consolidando a quarta posição no Campeonato Brasileiro. E Jonas disparando cada vez mais na artilharia. 2-0 o Grêmio. É, mais uma vez uma jogada de ataque, de ultrapassagens, de movimentação. O que eu disse que estava confundindo a defesa do Botafogo. O Botafogo ali na frente da área não sabe a quem marcar. Os jogadores do Grêmio estão se movimentando muito, trocando de posições. E isso aí está confundindo. E mais uma vez, e agora o Jonas de fora da área faz a segunda. E tomou cartão amarelo porque tirou a camisa, né, na comemoração desse segundo gol. Torcedor do Grêmio canta, o Botafogo não desiste. Vem com o Louco Abreu, escola de cabeça. Eram 3 jogadores do Grêmio para desarmar ali o Somália. Aí o toque de bola. Abertura pela direita com Alessandro. Recebe por dentro. É o Caio, foi para a finta. Rasgou de trás agora para ajudar a defesa o André Lima. Na sequência o Rockenbach cometeu a falta no Caio. E eu quero saber daqui a pouquinho, né, do Luciano Calheiros, porque o Jonas vibrou com essa intensidade toda, porque tem mais uma marca que ele acaba de atingir com o gol marcado. Mas daqui a pouco o Luciano vai trazer esse detalhe, porque é uma marca pessoal do Jonas e tem a ver com o técnico do Grêmio, o Renato Portaluppi. O certo é que no Brasileirão ele está disparado como goleador do campeonato. E aí por isso toda essa festa do torcedor gremista. São 40 minutos já passados deste primeiro tempo. Olha aí o torcedor do Grêmio, ó, em estado de graça. Botafogo tem uma falta. Está posicionado lá para fazer a cobrança o Marcelo Cordeiro. Ele jogou na barreira. Vibra muito ali o André Lima. É um certo desconsolo já por parte do torcedor do Botafogo à esquerda aqui das cabines, né, atrás do gol do Vitor. Na área o Louco Abreu está esperando para a cobrança do escanteio. O Marcelo levantou, bola fechada. André Lima de novo jogando para fora. Aí o Louco Abreu, ó, está reclamando que foi agarrado. Conversando lá com o Sandro Merahit. De novo o Marcelo Cordeiro. Levantou, Vitor deu um tapinha na bola. Terceiro escanteio para o Botafogo na sequência. Aí o Vitor sendo cumprimentado pelo André. Vai ter que mudar de lado a cobrança. Agora o Fael desistiu. O Marcelo vai dar um pique, né? Vem lá da direita aqui para a esquerda então para ajeitar e levantar essa bola na área.
Paulão cuida do Antônio Carlos, Rafael Marques do Louco Abreu. Marcelo Cordeiro de novo levantou. O Marcelo não subiu e houve a falta marcada pela arbitragem. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Skol, um por todos, todos por uma. E as marcas que Jonas anda atingindo, Luciano, é recorde em cima de recorde. Quebrando, né, Jader? Por exemplo, com esse gol, ele deixa o comandante para trás, né? Na história dos artilheiros do Grêmio, o Jonas acaba de superar o Renato. Agora o Jonas tem 75 gols com a camisa gremista contra 74 do Renato. E com isso, olha só, o Jonas se torna o 5º maior artilheiro da história do Estádio Olímpico. O Estádio Olímpico está com os dias contados, né, Jader? O Jonas fazendo história. E o 23º no Brasileiro, né, Luciano? E aí ampliando ainda mais a vantagem na artilharia da competição. Que coisa impressionante, são números grandiosos realmente de um jogador que vive uma temporada inesquecível, imagina, né? Por tudo isso que a gente vem relatando aí. Adilson, bola por dentro, no Douglas, arriscou no cantinho, Jefferson agora pegou firme. O problema do Botafogo também é que o meio-campo dele está desorganizado, né? Não tem jogadores específicos para marcação, jogador para organizar e armar o jogo. É uma correria que o Botafogo faz ali no meio, tentando conter o time do Grêmio, mas com a posse da bola, o Botafogo não sabe muito o que fazer, não troca a bola e não dá tempo dos jogadores fazerem as ultrapassagens e a movimentação normal, natural, né, Jader? Que precisa ser feita para criar alguma coisa na frente. Ele vai ter que jogar muito futebol, né, Batista? Vai ter que criar esse algo novo aí se quiser virar o jogo e ficar em 4º lugar. Agora precisa de 3 gols, pelo menos, né? Exato. Está deixando a desejar no trabalho coletivo, né? Precisa se organizar melhor. E ali no meio-campo, onde nasce, onde acontecem as coisas e onde também se destrói quando o time adversário tem a bola, o Botafogo está confuso. O Marrupson Freitas, o auxiliar, o assistente que corre lá do outro lado, confirmou o escanteio para inconformidade da torcida gremista no carrinho que o Fábio Santos deu no Somália. De novo a chance por cima, sempre um perigo ali com o Louco Abreu. Bola baixinha. Quando ela caiu na pequena área, o Vitor saiu na cabeça praticamente do Dani Moraes. E aí tem mais um gol na rodada do Campeonato Brasileiro depois desse ataque do Grêmio. Douglas fez uma grande inversão lá pelo lado esquerdo com o Lúcio. O André Lima vai disparar, o Lúcio errou o passe. Aí retoma o Botafogo. Vamos já com mais de 44 minutos desse primeiro tempo, 2-0 Grêmio. Bola com o Somália. E é gol do São Paulo. Terceiro do São Paulo contra o Atlético Mineiro. São Paulo 3-0. Toca a bola o Botafogo, Alessandro. Sai de novo pela direita. Caio. No lance individual contra Huckenbach. Voltando ali com o Alessandro. Travou contra o André Lima, melhor ali para o lateral do Botafogo, ele consegue a inversão. Marcelo Cordeiro vai olhar para a área, vem de novo, o cruzamento muito forte, a bola vai saindo em tiro de meta para o Grêmio. Estaduais 2011, só o sócio PFC assiste a maior cobertura ao vivo dos jogos dos estaduais. Confira a programação, o site é sociopfc.com.br. Aí de novo a gente pode observar, né, um pouco da torcida gremista em estado de graça nesses 2-0 na última rodada. O Lúcio enfeitou, tomou uma bronca do Rafael Marques. Alguns jogadores querendo enfeitar já, né, Batista? Mesmo com o placar que tem essa vantagem, que dá essa vantagem ao Grêmio. Às vezes o jogador se excede, né, já. Também muitas vezes a facilidade do jogo. Olha lá. Bola do Jonas aqui na direita com o Gabriel. Avançou pelo corredor que o Botafogo deu. Ele contra Marcelo Cordeiro. Cruzou. Escanteio o Grêmio. É dizer que às vezes a facilidade que o adversário oferece também deixa o jogador relaxado demais. Isso aconteceu com o Lúcio agora. E é esse o problema do Botafogo justamente. Relaxado demais no seu meio campo. Porque a gente vê a defesa constantemente brigando, chamando alguém para marcar, porque a defesa ali tá maluca. Ela não sabe a quem pegar, justamente pelo trabalho de movimentação do meio campo. E aí quando tem a bola, não arma, não segura, o Botafogo não tem tempo de respirar. O Lúcio tomou uma bronca do Renato daquelas. Olha o Douglas. Ele volta com o Fábio Huckenbach, a defesa saiu em peso, ele levantou, Rafael Marques, quando ele ia escorar de cabeça, Dani Moraes já estava junto ali. O Rafael Marques vai deixar a bola sair, o Grêmio tem arremesso lateral. Teremos 3 minutos de acréscimo, já passamos dos 46. Menos de 2 então para terminar essa primeira etapa com a vantagem do Grêmio.
Vai pulando para 63 pontos, vai consolidando o 4º lugar. Douglas erra o passe, Dani Moraes sai para o jogo. Adilson dá combate e dá certo. Fábio Santos bota no chão e recomeça com o Rafael Marques. Mais atrás ainda com o Paulão. É o homem da sobra. Douglas, ótimo toque de primeira no Adilson, na entrada da área. Ele bateu, cruzado. André Lima já faz o domínio, tentou o giro. Outra grande defesa do Jefferson. Não fosse o goleiro do Botafogo, o André ia fazer um gol antológico aqui no Olímpico. Ó. Que defesaça fez o Jefferson. Douglas, já na cobrança curta do escanteio ali do Gabriel para ele, vai mandar para o gol. Arriscou direto para a linha de fundo. O Grêmio pressiona, não quer saber, né, de diminuir o ritmo. Só quem é sócio PFC tem sinal aberto do combate e do canal de aquecimento do BBB. Confira. Vai terminar o primeiro tempo aqui. E o Renato já está sinalizando lá para os jogadores que deu, né? Terminou esse primeiro tempo. Aí o Jefferson fazendo o levantamento. Aponta para o centro de campo. Sandro Berahit. Fim de papo na etapa inicial. 2-0 Grêmio. Gols de Jonas e André Lima. O Grêmio vai confirmando o 4º lugar na tabela. E nós vamos ao gramado com o Luciano Calheiros e o Marcos Carvalho. Os jogadores do Grêmio vão passando por aqui. Ver se a gente consegue chegar até o André Lima. E marcou um dos gols do Grêmio. As duplas estão dando certo, espero que continue. Agora, André, e a comemoração ali, enfim, como é que fica a projeção agora de futuro? Eu sei que é muito cedo para pensar nisso, né? Mas você falava da importância de continuar mantendo essa média, que o objetivo, claro, é sempre permanecer por aqui. Espero continuar aí, final do jogo aí, a partir de segunda-feira, vamos começar alguma coisa com a diretoria. Tá aí, Marcos. Falar aqui com o Jefferson, o destaque do Botafogo até agora. Jefferson, você acha que a expulsão do Joel mexeu muito com o time, desestabilizou a equipe? Não, eu acho que a gente tinha que fazer o que o Joel pediu pra gente fazer desde o começo. A gente só defendeu no primeiro tempo. O Joel pediu pra gente marcar lá em cima e só estamos defendendo. A gente tem que mudar a postura pra gente não ficar sofrendo aqui dentro do Olímpico. Agora a equipe do Grêmio vai vencendo por 2-0, mas se não fosse você seria até mais, né? Não é, mas uma equipe que, como o Botafogo, que quer realmente também a Libertadores, a gente tem que partir pra cima. E saber que esse é um jogo difícil, mas a gente não pode ficar só defendendo. Tá legal, obrigado. Tem mais alguém por aí, Calheiro? Tem o Vitor, tá falando por aqui. Continuar marcando forte, marcar em cima. E se as oportunidades aparecerem, acho que a gente tem que procurar matar o jogo. Agora, Vitor, claro, o jogo é tenso, não poderia esperar outra coisa, vale o sonho, né? A chance de seguir sonhando com a Libertadores. Mas quando... No segundo tempo, daqui a pouquinho tem o Grêmio. Marcos Carvalho vai mexer o Botafogo, né? Pois é, já mexeu. Entrando o Ed no lugar do Lucas aí. Vamos ver aqui o Ed. Voltamos um pouquinho sem a bola, voltamos até um pouco meio, pra gente sair no contra-ataque e pegar o Grêmio de surpresa. O que o Joel pediu lá? É tudo ou nada? Tudo ou nada, né, cara? Eu acho que o futebol acaba só quando acaba o jogo. Tem 45 minutos no futebol, eu já vi um monte de resultados, situações, e a outra equipe que está ganhando, né? A equipe que está perdendo vai lá e vira o jogo, então tudo pode acontecer. Eu acho que é colocar em prática, com vontade dentro de campo, né? Dar um pouquinho mais, se doar que, né, talvez o Papai do Céu abençoe a gente. Edno, o que tem sido mais difícil? A pressão da torcida do Grêmio, a expulsão do Joel? Não, acho que, a expulsão do Joel foi injusta. Porra, o cara pedindo para entrar, né? O Fael já estava com a camisa e qualquer uma pessoa vai ficar irritada, sendo que a gente estava com um jogador a menos. Acho que... Mas isso não vai abalar a equipe, né? E fator da torcida, né, do Grêmio. A torcida está torcendo para o Grêmio, não para nós. Então, para nós não interfere em nada. Acho que é só jogar. Pelo contrário, quanto mais barulho, melhor fica para jogar. Legal, obrigado, Jader. Gosta do barulho, gosta da pressão ali o Edno, né? Nessa manifestação interessante que ele fez pro repórter Marcos Carvalho. Qual é a situação do Grêmio aí, Luciano? O Grêmio tá ali na espera, ali na subida do túnel. A gente pode até chegar mais perto aqui, mostrar a imagem, ó. Tá ali o Vitor, dá para ver parte ali do Vitor, já conversando com o Douglas. Agora vai pintar por aqui o time do Grêmio. Mas posso te adiantar, já vai voltar com a mesma formação que iniciou a partida. Não vai mexer, pelo menos por enquanto, a equipe do Grêmio. Deixa eu pegar uma palavra do Gabriel aqui. Gabriel, o que o Renato conversou com vocês? O que pediu para esse segundo tempo? Mesma seriedade, o mesmo ritmo, para não se complicar no final do jogo. Tá aí, palavra do Gabriel. Deixa eu tentar ouvir o Jonas aqui. O Jonas que quebrou mais uma marca histórica. Agora o comandante já ficou para trás, rapaz. 75 contra 74. É verdade, feliz pelo gol, né? Feliz de estar ultrapassando essas marcas no clube, mas 45 minutos para a gente consolidar aí o quarto lugar que será importante para a gente aí no término do campeonato. E tem feito a diferença o ataque do Grêmio, hein?
Com certeza. Acho que o André ali tá fazendo uma dupla interessante, fazendo gols, que é o mais importante. Nós ali da frente tem essa responsabilidade. Vamos com tudo nesse segundo tempo para a gente, quem sabe, ampliar ou até mesmo manter o resultado que nos daria a quarta colocação. Aí, palavra do Jonas. A impressão minha, o Renato deu uma brincada aí, Luciano? Deu. O Renato tá sempre disposto nessas brincadeiras. A gente pode perceber ali, né, até na expulsão do João Santana. E agora ele deu recado ali pro Jonas. Me parece que ele disse o seguinte: vamos, Jonas, senão vai perder o voo. Sempre, Renato Portaluppi, João Santana, são os personagens, né, desse campeonato brasileiro também. Botafogo está com o Edno, então, no lugar do Lucas Zen. O Edno que tem características ofensivas, já passou pelo futebol gaúcho aqui, atuou tempos atrás no Novo Hamburgo, depois se destacou bastante na Portuguesa, andou pelo Corinthians e nessa temporada também já à disposição do Botafogo. Emprestado ao time carioca aqui, autoriza a arbitragem, bola rolando. Vamos para o segundo tempo, 45 minutos mais os acréscimos para se definir o quarto colocado do Brasileirão. Ou o Grêmio, ou o Botafogo, por enquanto está dando o time gaúcho. O que pretende, Batista, o Botafogo com a entrada do Edno, então, que é um jogador que chega mais forte à frente? Olha, Jade, o que o Botafogo precisa fazer, eu poderia dizer, né? Ele precisa sair do seu sistema defensivo e partir para mais agressividade. Ele precisa primeiro organizar o seu meio-campo. Seu meio-campo no primeiro tempo esteve muito desorganizado, defensivamente e ofensivamente. Aí não consegue se encontrar o time em campo. Os laterais não apoiaram, por quê? Porque não havia retenção de bola. Sempre que alguém pegava a bola no ataque, levantava lá para dentro da área, mesmo não tendo ninguém dentro da área para cabecear. É uma jogada pré-estabelecida? Sim, mas desde que hajam jogadores lá dentro. O Botafogo, mesmo não tendo jogadores para cabecear, ele levanta essa bola lá para dentro. Aí não vai acontecer nada. Retenção de bola e também organização na marcação defensiva. Mais um gol pintando na rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, a última 38ª rodada. O Botafogo descia com o Somália, já foi desarmado. E o gol é do Vasco. O Vasco faz 2-0 contra o Ceará. Vai confirmando também participação na Copa Sul-Americana o Vasco. E aí o Fael recebeu uma chegada do Douglas, ó, mas me parece até que não houve a intenção, né? O braço esquerdo do Douglas vai no rosto do Fael. Ele tentou se proteger e o Fael vinha sem o freio. E por isso acabou atingido pelo Douglas. Na verdade estão se prometendo desde o primeiro tempo, né, já? Pois é, eu ia dizer isso. Aquela proteção ali teve um pouquinho de maldade, sim. Ele abre o braço, ele sente a aproximação do marcador, que vai vir para tirar a bola, e abre o braço na direção desse jogador que vem ao encontro da bola. Eles estão há horas já se estranhando, como o Calheiros mesmo falou, já viu o Calheiros lá embaixo e eu também já vi daqui de cima. Tanto que o Douglas tem o cartão amarelo já, né? E a pressão em cima do árbitro para que ele expulsasse o Douglas. Diga, Luciano. Ficou só na conversa. O Sandra Meirahit chamou o Douglas para uma conversa ali, separadamente, e ficou só na advertência ali para o camisa 10 do Grêmio. Agora, eu ia dizer que amanhã começa o Campeonato Brasileiro Sub-20, né? Aqui no Rio Grande do Sul, campeonato que já está virando tradição aqui no estado. E o jogo de abertura, o jogo de estreia do Grêmio é justamente contra o Botafogo. Amanhã às 5 da tarde, em Alvorada, na morada dos Quero-Queros, né? E a entrada é franca. Torcedor do Grêmio que estiver acompanhando aí a partida, tiver a fim de ver aí a nova geração, né? Sub-20. Amanhã, então, é uma boa pedida. Grêmio e Botafogo às 5 horas. E o Grêmio, que é o atual bicampeão, né? Desse Campeonato Brasileiro Sub-20. Vai começar a 5ª edição, como disse o Calheiros. Transmissões no Sport TV para você acompanhar em todo o Brasil. São Paulo faz 4-0 contra o Atlético Mineiro, hein? Última rodada e o São Paulo goleando o Galo no último jogo. Falta do Dani Moraes no Jonas. Que sentiu aí, ó, a expressão de dor do Jonas. O Dani Moraes deixou a área, veio caçar o artilheiro do campeonato aqui no meio-campo. Passamos dos 3 minutos. Por enquanto, um jogo bem truncado nesse comecinho de etapa final. Aí o zagueiro Dani Moraes, prestado pelo Internacional ao Botafogo. Grêmio atacando aqui pela esquerda com o Fábio Santos. Ele erra o passe, buscava o Douglas. Volta com o Fábio Rockenbach. Douglas de primeira lá com o Fábio Santos. Jonas já se movimenta, mas ele encontra Lúcio. Devolução às costas do Fábio Santos, melhor para o Dani Moraes. Quase que ele se complica. Aí tentou fazer o giro, bateu do jeito que pôde. Lateral para o Botafogo, porque ainda desviou aí no Fábio Santos. Só quem é sócio PFC tem sinal aberto do combate e do canal de aquecimento do BBB. Confira. Caio.
Pode jogar com o Edson se quiser. Vai para o lance individual e sofre a falta. É nítido que o Grêmio volta sem forçar muito, né? Apenas cercando, mas cometendo faltas em excesso a carga toda quem tenta colocar o Botafogo, mas que não encontra espaço, né, Batista? O Grêmio já fez o placar que lhe favorece, né? 2-0, dá tranquilo, desde que o Botafogo não fique pressionando ofensivamente. Então o Grêmio tenta deixar passar o tempo, marca, tira os espaços do Botafogo. O Botafogo é que precisa se movimentar mais ofensivamente. O Botafogo precisa primeiro desmanchar aquela linha de 3 zagueiros, né, Jair? Passar aquele volante ou jogador terceiro zagueiro para volante mais adiantado, para ocupar aquele espaço de meio campo. Mas o Botafogo volta com a linha de 3 zagueiros. E com o meio campo desorganizado, não retendo a bola, aí não tem jogo, porque quando você tem 3 zagueiros é justamente para sair jogando com os laterais. Os laterais não saem para o jogo, o Grêmio está sempre com posse de bola. E o Leandro Guerreiro, a curiosidade que ele surgiu para o futebol no Inter como volante, né? Ele é volante de origem, no Botafogo é que passou a atuar como um líbero. O André Lima errou ali no passe de calcanhar, sobra do Alessandro. Jader. Joga pelo meio com o Fael. Diga lá, Marcos. Sobre aquele choque do Louco Abreu, ainda no primeiro tempo, eu conversei agora há pouco com o médico do Botafogo, o Dr. Luiz Fernando. Ele falou que fez uma avaliação, fez um exame rapidamente no vestiário com o Louco Abreu, viu que o jogador está bem, enfim, pode jogar o restante da partida e, em princípio, não vai ser substituído. Muito bem, tem uma informação importante para tranquilizar o torcedor do Botafogo, os familiares do Louco Abreu. Foi uma imagem muito forte, aquela que ocorreu logo no comecinho do jogo. Olha o Grêmio com o Gabriel, tabelando com o Jonas, devolução por cima, Dani Moraes estava esperto. Aí o Marcelo Cordeiro, pressionado pelo Jonas. Edno, também combatido pelo Adilson, deu certo lá a pressão do volante do Grêmio, que ganha o arremesso lateral. Vamos para 6 minutos de bola rolando nesse segundo tempo, 2-0 para o Grêmio. Vai confirmando o 4º lugar, vai esperar aí pela decisão da Copa Sul-Americana para saber se joga Libertadores ou não no ano que vem. Douglas. Toque aqui no Fábio Santos. Lúcio já vai disparar. Vai para a tabela curta com o Fábio Rockenbach. Aí na bola o capitão do Grêmio. Devolução para Douglas. De novo o Fábio Santos com o Douglas. Na entrada da área, o passe é para Jonas. Pode arrumar para o Lúcio, é isso que ele faz. Vem de novo o cruzamento por cima. André Lima subiu, escorou. Fábio Santos tenta ajeitar para Douglas, bateu pressionado. Mas já não havia a condição da jogada prosseguir, porque o Sandro Meirahit paralisava o jogo. A falta é para o Botafogo. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. HSBC Premier, aqui o mundo não tem limites. E o Jonas levou a pior, ó. A jogada do Fábio Santos, ele escora. Depois o chute. E um lance mais forte realmente. Não foi o Jonas, foi o próprio Fábio Santos quem sentiu ali a chegada. Botafogo ataca lá com o Edno. Tentou fazer a inversão. Está apontando o tiro de meta à arbitragem. A gente falava, né, desse retrospecto negativo que tem o Botafogo enquanto tem mais um gol na rodada. Botafogo jogando aqui em Porto Alegre. Dia 16 de setembro de 95, a última vitória 3-2 naquele Campeonato Brasileiro. E o gol é do Palmeiras contra o Cruzeiro. O gol é de Rivaldo. 1 para o Palmeiras, 0 para o Cruzeiro. Também o Fluminense agradece. O Cruzeiro vai ficando alijado da disputa do título. O Fluminense vai empatando com o Guarani. O Goiás vai empatando com o Corinthians. E, consequentemente, o Fluminense, por enquanto, é o bicampeão brasileiro. Vai conquistando a taça pela 2ª vez. Jader. Diga, Marcos. Você falou do retrospecto do Botafogo. Curiosamente, o Botafogo é o time que menos perdeu no Campeonato Brasileiro. Apenas 6 derrotas. É a 7ª agora. Tá custando caro, pelo menos, né? Esse número baixo. Mesmo assim. Douglas para André Lima. Não está impedido. O goleiro saiu. O André na tabela para Douglas. Gol! Minutos, de novo, né? Jogada envolvente, de pé em pé, bola no chão e o André Lima não foi fominha. O Jefferson saiu, ele tocou pro lado, o Douglas passava livre. Aí só teve o trabalho de tocar pro gol vazio e ampliar a vantagem e começar a goleada aqui no Olímpico. Douglas festejando muito, mas o terceiro do Grêmio, o Grêmio 4º colocado no Brasileirão, 3-0 contra o Botafogo. O Botafogo ainda não se achou em campo. Por isso, justamente, a facilidade
desse toque de bola do Grêmio e o terceiro gol do Grêmio. E é um trio final aí que vem dando um trabalho danado, né, Batista? Douglas, Jonas e André Lima. E com muito espaço para jogar, né, Jade? A aproximação dos jogadores do Grêmio, a intensidade também de toda a equipe é que faz com que ela se torne ofensiva. Porque se os setores estiverem distanciados, não tem como você criar jogadas, oportunidades e fazer essa movimentação que o Grêmio consegue fazer com tantos jogadores assim na defesa, principalmente hoje em cima da defesa do Botafogo. Aí tabelando o time carioca, vai buscando forças agora, né, para pelo menos diminuir. É uma tarefa complicadíssima. Será que o torcedor do Botafogo mais otimista acredita que o time possa virar para 4-3? O futebol permite isso, né? Permite, mas precisaria jogar melhor, né, Jader? Não com a intensidade, com a qualidade que está jogando o Botafogo. O Botafogo não se organiza na frente, não se organiza no meio, como eu disse, e consequentemente na frente ele não chega com perigo, ele não consegue criar. Gabriel pede para que o torcedor levante na arquibancada, o torcedor atende, o torcedor gremista faz uma festa impressionante neste dia 5 de dezembro. Aí o cruzamento lá para a área, cobrança de escanteio do Botafogo, vai para o domínio ali o jogador Caio. Tenta fazer o giro. À sua frente o Rafael Marques, também o Lúcio protegendo. Caio fica sem o espaço necessário para cruzar, chuta em cima do Rafael Marques e cava um novo escanteio. Então, daqui a pouco eu quero saber do Luciano Calheiros, que ele tinha números interessantes sobre os últimos jogos do Grêmio. E olha, números que comprovam a evolução e essa subida, né, que o Grêmio deu no Brasileirão. Depois desse escanteio aí, do Caio, levantando para a área. Fael escorou de cabeça, completa por ali o André Lima. Aí o Adilson bota o Lúcio para correr aqui pelo lado esquerdo. Passe lá por dentro, tem antecipação do Leandro Guerreiro. Paulão vai subir com o Edno Soberano ali, o zagueiro gremista. Outra vez se adianta o Adilson. Jonas briga, devolve para o Adilson. Gabriel já vai disparar pela direita. O Lúcio está livre de marcação aqui do outro lado. Aí no detalhe domina o Gabriel. Ao invés de avançar com velocidade, ele prende e espera a passagem do Adilson. Recolhe agora com o Douglas. André Lima levantou os braços, ó. O toque é para Fábio Rockenbach. O Botafogo recua em peso. No peito do Jonas, passe muito forte. Aí a falta cometida pelo Rockenbach. Você tem esses números aí, Luciano? Esses números impressionantes do Grêmio nos últimos jogos? Porque o Grêmio está chegando a 6 jogos, né, Jader? 6 rodadas sem perder. E nesses 6 jogos, o retrospecto, já somando, né, a vitória nesse momento sobre o Botafogo, a 4ª vitória em 6 jogos e 2 empates. Depois eu completo. Olha o Alessandro. Boa jogada individual. O passe seria para o Edno, melhor para o Rafael Marques. Volta lá para a Somália. É a vez do Grêmio ter atenção agora na sua defesa. Deu um ganchinho na bola o Somália. Paulão escorou com o peito, não quis nem saber, né? Saiu chutando tudo que viu pela frente. Volta o rebote com o Fael. De novo para a Somália, na entrada da área. Ele recolhe com o Louco Abreu, arrumando para a canhota. Bom o passe no Edno, no Somália, mandou direto pela linha de fundo. Completa aí, Luciano. E nesses 6 jogos, Jader, o Grêmio chegou a 16 gols. O que dá aí uma média de quase 3 gols por partida. E sofreu apenas 2. Números grandiosos realmente. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Speed, sua família conectada, sempre. Telefônica. E esses 16 gols, Luciano, que você fez a referência agora, transformam o Grêmio, ajudaram a transformar o Grêmio no melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Já são 68 gols. O segundo melhor ataque é o Corinthians, né, com 65. Corinthians brigando pelo título, o Grêmio comprovando o 4º lugar. Aí o Louco Abreu fazendo a tabela e o Marcelo Cordeiro não achando a bola lá pelo lado esquerdo. Passamos dos 13 minutos desse segundo tempo. Permanece na briga pelo título. Um para o Corinthians, um para o Goiás. Jogo lá no Serra Dourada, 0-0 Fluminense e Guarani. 1-0 Palmeiras no Cruzeiro em 7 Lagoas, por enquanto. Fluminense campeão. E aí o gol de novo do Douglas, a facilidade com que o Grêmio chegou na área do Botafogo. E o gol marcado pelo camisa 10. Boa jogada ali do Paulão. Abrindo com o Fábio Santos, Lúcio já vai pedir no corredor. Olha para o André Lima. Aí ele vai ter que se virar, ó. Foi tocado pelo Antônio Carlos, mas não houve nada de acordo com a arbitragem lateral para o Botafogo. Vai domina no peito, Alessandro. Caio. Cercado pelo Fábio Rockenbach. Passe errado. Volta o Grêmio, volta com o peso todo desse ataque, ó.
que é muito poderoso. Jonas limpou, já encontrou ali o Douglas livre de marcação. Melhor para o André Lima pela esquerda, para Jonas também liberado, bateu, Jefferson pegou. Muito fácil o Grêmio construir esse lance de novo, né, Batista? Toca a bola com facilidade, né, Rogério? As jogadas acontecem porque os jogadores abrem também nas laterais, obriga a defesa do Botafogo a sair de frente da sua área, cai para os lados. E a chegada dos jogadores de frente do Grêmio também chega com muito. Douglas, o Jonas, o André Lima, e inclusive também com o Lúcio. E muitas vezes o Fábio Santos aqui pela esquerda. Então, são muitos jogadores para marcar. E o Botafogo não consegue. Só o sócio PFC tem um clube de benefícios com promoções exclusivas. Acesse o site www.sociopfc.com.br. Outra vez dispara o Botafogo com o Alessandro, disparava. O Adilson, muito esperto, roubou a bola. E olha a diferença, justamente no passe, né? Na organização, no início da jogada. Jonas articulando com o Lúcio. Aí no detalhe o camisa 11, transformado em meio campo, né, pelo Renato. Desde que teve a necessidade de colocar o Lúcio naquela função. Não saiu mais do time, é outro que entrou para ficar. Somália ia passando de chapéu em cima do Rafael Marques. E aí o Paulão estragou a festa do Somália. O ídolo Paulão do torcedor do Grêmio. Alessandro. Veja que o Botafogo não coloca ninguém para se aproximar. O Alessandro vai ter que levar sozinho. Edno. Volta com o Louco Abreu. Aí percebe a passagem do Caio. Ele e Fábio Santos. Aí o Caio. Joga mais atrás com Alessandro. O Grêmio todo recuado. Ele fez o cruzamento por baixo. Paulão de novo. Seriedade impressionante desse zagueiro que vai embora, ó. Tem um imenso espaço lá para avançar. O torcedor vai querer, claro, o gol do Paulão. Douglas, no passe para Jonas. Jefferson abandona o gol ali e consegue pegar firme. O torcedor aplaude, ó. Tudo vira festa. Mas é um zagueiro que se achou no time do Grêmio, hein, Batista? É verdade, ele conseguiu conquistar a torcida. O Wilson com a lesão que já vinha. O Wilson, quando chegou naquela posição, tinha tomado conta também, tinha caído nas graças do torcedor. Mas machucou, o Paulão entrou bem. E o time do Grêmio, que está rodando também muito bem, né, Jade? Quando o time está certinho, o time está com confiança, tudo conspira, como se diz, a favor, né? E o Grêmio acontece justamente isso. O Paulão sai soberano na bola, antecipa bem e quando tem que espantar, espanta. Olha o Edno, passe de 3 dedos por ali, o Lúcio falhou para tentar tirar de perto da área. Somália, abertura com o Alessandro, vem o cruzamento para dentro, toca de cabeça nas mãos agora do Vitor. Camarote PFC, o programa mensal do PFC que recebe os principais dirigentes do nosso futebol. Mande a sua pergunta para o convidado do próximo programa pelo site www.sociopfc.com.br. Já isso vale justamente para a defesa do Grêmio. A situação do Paulão, a fase em que ele está. O Botafogo não consegue uma marcação eficiente no meio, a defesa fica vendida. Fica no mano a mano com os atacantes. Isso aí dificulta muito. O Paulão, o Grêmio tem bem organizado o seu sistema defensivo, com o Adilson e também com o Rockenbach ali postado na frente da defesa. O zagueiro sempre que sai na boa. O Henrique empatou o jogo para o Cruzeiro lá em Sete Lagoas. 1 para o Cruzeiro, 1 para o Palmeiras. Resultado que não altera em nada. Por enquanto, a briga do título. O Fluminense com o 0-0 diante do Guarani vai se tornando campeão brasileiro. E o Rio de Janeiro, pelo 2º ano consecutivo, vai conquistando o Brasileirão. Ano passado foi o Flamengo. Nesse ano vai dando o Fluminense. Falta cometida ali para o Grêmio. Com quase 18 minutos desta etapa final. O Grêmio que diminui consideravelmente o ritmo, né? Tenta jogar no erro do Botafogo. Lúcio. Para Fábio Santos, cruzamento. Aí o Marcelo Cordeiro vai ter que correr lá para tentar não deixar o Gabriel chegar na bola. Ele deixa assim a bola sair e ganha o lateral. Adilson antecipa-se, encontra Gabriel. Jader. Cometeu a falta. Pois não, Luciano. Agora a curiosidade, né? O Fluminense, se eu não me engano, está indo a 69 pontos, né? 69. O Grêmio está indo a 63. Aliás, desculpa, Luciano, o Fluminense está indo a 71. Ah, 69, aliás, com 69, né? E se eu não me engano, você me corrija se eu estiver enganado, o Fluminense ganhou os 2 jogos do Grêmio, no confronto direto, né? 2-1 aqui no Olímpico e 2-0 no Engenhão. 6 pontos de diferença para o líder. De repente está aí. O segredo do Grêmio está perdendo, quem sabe, o título do Brasileirão desse ano. Muito bem, Luciano. Bela constatação, viu? Porque esses resultados, claro, tem essa diferença, né? Fluminense 69, Grêmio 63. As 2 vitórias do Fluminense. Aqui e no Engenhão.
Aí o toque de bola. Outra roubada do Fábio Rockenbach. Douglas dividiu com o Leandro Guerreiro, melhor para o capitão do Botafogo. E o Rockenbach de novo cometeu a falta. Falta em cima do Caio, o garoto, né? Atacante. Já jogou de ala, já jogou de volante. Considerado um dos talismãs do Botafogo ao longo da temporada, especialmente nesse Campeonato Brasileiro. Ali no detalhe o Marcelo Cordeiro e o Edno. O Marcelo vai ficar com a responsabilidade de levantar para a área. Procura diminuir pelo menos o score, o Botafogo nesse momento. O Grêmio vai confirmando o 4º lugar. Aí a movimentação lá dentro da área do Grêmio. O Marcelo fez o cruzamento para a área. Louco Abreu subiu. O desvio de cabeça e o escanteio sinalizado. O jogador do Grêmio me pareceu realmente que tocou por último na bola. Aí o acerto do assistente, o Márcio Santiago. Mais um gol na rodada. Eles vão acontecendo. E o gol é do Fluminense. Quando o Caio faz o cruzamento aqui para dentro da área, Fael escora de cabeça. Gol do Fluminense. E aí o Somália tenta apertar o Botafogo. Louco Abreu, bola para fora. Gol de Emerson. Emerson Sheik. Fluminense 1, Guarani 0. O Engenhão nesse momento é festa pura. Fluminense campeão brasileiro. Veja aí o torcedor do Botafogo, ó. A expressão do torcedor do Botafogo aqui no Olímpico, né? Não haveria como ser diferente, Batista. Está 3-0 e o Botafogo não consegue, pelo menos, diminuir, né? E o Grêmio diminuiu, como você falou, já da intensidade, não marca mais no campo como ele fazia no primeiro tempo. Agora já está com o resultado de 3-0, então ele toca a bola, claro que não desistiu do jogo, olha só como ele também pressiona. E o Botafogo tem dificuldade até de sair de trás, agora precisa de mais ofensividade. O Botafogo não se organiza na frente, olha lá, conduz a bola. E o Grêmio, na marcação, na pressão dos jogadores de meio campo, dificulta muito a organização de jogadas do time do Botafogo. Cartão amarelo para o Adilson. Essa falta aí cometida em cima do Caio. É o 4º cartão amarelo do Grêmio no jogo contra 1 do Botafogo. É o torcedor do Botafogo realmente bastante chateado, né, com a derrota e consequentemente com a perda, né, da possibilidade de disputar uma Libertadores da América depois de 14 anos. A última participação se deu em 96, ano em que o Botafogo jogou como campeão brasileiro. Aí vem o Leandro Guerreiro, boa jogada individual, fazendo a tabelinha lá com o Louco Abreu. Deu para perceber onde é que ele andava? Quase no círculo central, né? Pois é, isso também é uma das dificuldades, né? Como a bola não chega, e o Louco Abreu é um jogador de área, então ele precisa muito das jogadas pelos flancos. Jogar pelas laterais, botar essa bola lá dentro da área. A bola não chega, ele vem fazer o quê? Ele vem armar o jogo. Aí falta gente dentro da área para concluir. Dani Moraes, Edno, tabelinha ali com o Somália. Louco Abreu, escora de cabeça para Edno, para Somália. De novo com o Paulão. Sobra para Louco Abreu, quando ele ajeitou para o Somália, já tinha parede ali chamada Gabriel. Depois a falta do Somália, o Grêmio agradece. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Ipiranga, programa de fidelidade, quilômetros de vantagens. Participe! Se bem que até eu vou dizer uma coisa, já, pela está rendendo o Louco Abreu quando ele volta para organizar o jogo ali no meio, seria até um lance estratégico muito bom colocá-lo justamente nessa função, porque ele é o jogador mais lúcido do time do Botafogo. Quando ele vem, recua, ele tem um bom toque de bola, ele levanta a cabeça, ele faz passes, ele está organizando, como não tem ninguém para organizar, ele volta até para organizar, mas aí era necessário o quê? Colocar alguém lá na frente para essa bola chegar num atacante de ofício. Ele vem, joga muito no meio. E o Renato vai mexer, né, Luciano? Está conversando com o Newton, que pode jogar de zagueiro, que é a sua posição de origem, mas também pode fazer a função de lateral pela esquerda, né? Mas certamente possa entrar na zaga ali o Newton. Daqui a pouquinho a gente vai saber. O Rockenbach, viu, já parece que sentiu. Tá sentindo, é? Então vamos ver o que vai fazer o Renato Portaluppi a partir da chamada ali com o Newton. Tá conversando com o técnico do Grêmio, o Grêmio que consegue roubar a bola. André Lima. Boa abertura lá com Adilson. Aí não tem ninguém para fugir. Chama Jonas para o jogo. Devolução com o Gabriel. Jonas já disparou em liberdade. Aí o Gabriel prefere prender a bola. Faz o passe aqui pelo lado esquerdo. Passe forçado no Fábio Rockenbach. Domina Fael. Caio. Também bastante recuado. Vem armar.
Somália, curtinho ali com o Caio. Olha de novo o Louco Abreu, ó. Tem apenas o Edno lá na frente, cercado por 4 jogadores do Grêmio. Este é Marcelo Cordeiro. De novo com o Caio. Tentou a finta contra o Adilson, consegue o recuo de bola até o Somália. Alessandro. Edno vai pedir bola no fundo. Tentou levantar ali, a bola desviou no Fábio Santos. Mais um contra-ataque do Grêmio. Lúcio prendeu, quis chamar a falta e não levou. Foi limpo o jogador do Botafogo. Edno, ele contra Paulão. Bola com o Caio, chegou no fundo diante do Fábio Santos. A arbitragem parou e deu a falta, né, para a equipe carioca. E agora a troca no Grêmio, né, Jader? Entrando o Newton, número 13, no lugar do Fábio Hockenbach, número 5. Sentiu realmente um problema no tornozelo, Fábio Hockenbach, por isso a troca. Jader, aproveitar aqui e passar rapidinho, o Botafogo vai mexer também, vai entrar o Herrera, que há 2 meses não joga uma partida oficial. Ele que teve uma lesão no ombro esquerdo, está voltando, se recuperou, está voltando. E já eu confirmo quem sai no Botafogo. E o Hockenbach aplaudidíssimo agora, né? Capitão do time, encerrando a sua participação no Campeonato Brasileiro. Newton com a camisa 13 está em campo. O torcedor do Grêmio reconhece o esforço do Fábio Hockenbach. E o Caio sentindo bastante também, né? Vai deixar o gramado. Jader, falei tornozelo, o problema do Hockenbach, apaga, viu? Joelho esquerdo. Sentindo muitas dores o Fábio Hockenbach no joelho esquerdo. Para sorte, é o último jogo da temporada, ele vai ter tempo suficiente para se recuperar, né? No Botafogo sai o Dani Moraes, número 4. Termina com um esquema de 3 zagueiros, então o técnico do Botafogo vai colocar o Herrera, claro que entrou para ser vaiado pelo torcedor gremista. Chance para o Botafogo, cruzamento para a área, André Lima, muito importante, né, nessa questão de posicionamento, acaba tirando mais uma. E demorou muito até o Joel para fazer essa modificação, né? Já deveria ter voltado do vestiário sem esse terceiro zagueiro. E o Caio agora já voltou. Cobrança de escanteio, está dizendo que não vale lá. O Renato está desesperado, né? Porque o Caio já voltou para cobrar o escanteio, para receber, na verdade, aquela bola. O Grêmio parte em velocidade. Botafogo está todo fora do lugar. Vamos ver o Jonas. Ele e Alessandro Douglas já pede bola também, pedindo por ali o André Lima. Falta em cima do Jonas. E era a única alternativa que restava para o Alessandro. Ou ele fazia a falta ou o Jonas teria muitas possibilidades, né? Para virar a bola para dentro. E, consequentemente, pressionar em busca do 4º gol. Olha o lance, ó. Foi puxado no pé de apoio ali o goleador do Campeonato Brasileiro. Inclusive, seria falta para cartão amarelo, né? Proposital para justamente destruir, parar com a jogada. Vamos para 27. Canta o torcedor do Grêmio, então, com os 3-0 e a consequência é o 4º lugar na tabela. Não dá para vibrar intensamente ainda com a participação na Libertadores, porque vai ter que esperar pelo Independiente para o time argentino fazer sua parte diante do Goiás. Tá aí o levantamento para a área. O Marcelo Cordeiro se adiantou, recebeu uma bolada ali na coxa, o Grêmio tem lateral. E com a saída do Hockenbach, o Douglas passou a ser o capitão do time. Newton, jogando de volante. E prepara a festa aí, viu, Jair? Vem o talismã, é? Vem o talismã. Diego. Renato mandou chamar Diego Clementino. 5 gols no Campeonato Brasileiro. Em 170 minutos em campo. Olha só, hein? Que coisa. Quando a fase ajuda. Falta do Paulão. Jader. Pois não, Marcos. O Caio sentindo muitas câimbras no jogo. Pode ser o próximo a ser substituído no Botafogo. Muito bem. Vai mexer também daqui a pouco o Botafogo. E olha aí o Diego, ó. Diego Clementino. E o reconhecimento do torcedor. Na semana passada contra o Guarani, entrou, fez um gol e ainda um lance que originou um pênalti convertido pelo Jonas, né, na goleada de 3-0 sobre o Guarani. Cobrança de falta aqui para Marcelo Cordeiro. Levantou, subiu André Lima. Aí o rebote da equipe carioca com o Herrera. Vai chegar para a linha de fundo, consegue um espaço no cruzamento. Bola no Louco Abreu, sobra ali para Antônio Carlos, tentou o giro, ela explodiu na zaga, voltou para Antônio Carlos na trave. Aí o rebote ainda do Botafogo, safa-se o Grêmio agora com o Rafael Marques. Jonas tentou de primeira, acabou errando. Alessandro, é pressão total agora da equipe carioca que busca diminuir. Leva 3-0 no Olímpico já com quase 29.
Edno, novo levantamento, desvio de cabeça e a bola direto para a linha de fundo. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Vivo, vale ilimitado com a família e economize. Enquanto a gente estava revendo o lance do Botafogo, ó, bola sobrando para tudo quanto é lado e o chute na trave do Antônio Carlos, o Grêmio mexe. Luciano. O Diego Clementino, camisa 16, está entrando no lugar do número 9, André Lima. E se identificou bastante realmente desde que chegou ao Olímpico, Batista. E hoje, especialmente, cumprindo função defensiva, ganhando todas ali, né? Quando solicitado de cabeça, Botafogo levantando bola para a área e o André Lima tirando. Olha só, o torcedor tá eufórico, né? Os jogadores que saem agora são super aplaudidos. E o André Lima que cumpre muito bem seu papel nesse final de Campeonato Brasileiro, né? Quando o Borges saiu, que era o grande goleador do Grêmio, se pensava do que seria do Grêmio justamente na frente. Claro que tinha o Jonas fazendo gol também. Agora o André Lima fez o seu papel e aí a torcida vai ao delírio. O Gabriel já encontra lá o espaço para jogar com o Douglas. Teve dificuldade para passar porque o Botafogo colocou 2 sobre ele. Jonas recebe ali do capitão do time, o Douglas. Faz o passe aqui na esquerda para Diego. Ele vai tocar na bola, o torcedor vai vibrar. Bom passe para Lúcio, emendou na trave. Volta o rebote para o Grêmio. Ainda na pressão, Jonas, o cruzamento para a área, subiu para tocar de cabeça, Fábio Santos tocou para a linha de fundo. Vamos para o gol do Fluminense, o gol que pode dar, está confirmando o título para a equipe carioca. Vamos acompanhar. A narração de Luiz Carlos Júnior e o Fluminense, campeão brasileiro de 2010 com esse resultado de 1-0 contra o Guarani. Imagino que vai ser a festa no Engenhão e todo o Rio de Janeiro do torcedor tricolor. Diego, cercado pelo Alessandro, recebeu a carga, falta nele. Os 2 próximos programas do sócio. Depois eu vou completar. Deixa o Grêmio chegar nesse ataque. Bola para Diego. Tentou invadir. Falta nele de novo. É impressionante a força física e a velocidade do Diego. Dominou, encarou a zaga. E o defensor do Botafogo cometeu a falta. Nos 2 próximos programas do sócio, Sérgio Lobo vai fazer um balanço do Campeonato Brasileiro, falando de arbitragem e da performance dos clubes este ano. No Brasil, entre no site www.sociopfc.com.br e em outros países no www.pfc.tv. Participe e mande as suas perguntas. De novo, colocados ali o Lúcio e o Douglas e há ainda o Jonas para uma jogada ensaiada, enquanto que o Botafogo tentar arrumar a sua barreira. Preocupação agora do goleiro Jefferson. Já são mais de 32 desse segundo tempo. Olha o Diego ali junto com o Gabriel. E lá na bola, Lúcio, Jonas e Douglas. É a visão exata que você tem ali de trás do gol do time do Botafogo. E no detalhe a bola. Vamos ver, jogada ensaiada para o Grêmio. Partiu o Jonas, saiu dela, vem para Lúcio no cantinho, jogou, ela passa pelo Jefferson, vai para fora. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Fiat Linea, agora com novo motor e torque. E o Joel mexeu pela última vez aí, Marcos. Pois é, entrou o Túlio Souza com a camisa 14, volante, saiu o Caio, que estava sentindo câimbras. Vai querer se resguardar, né? Se preservar agora o Joel Santana para não ter a conta aumentada. Já que está levando 3-0. Somália. Bate curtinho ali com o Louco Abreu. Marcelo Cordeiro. Ajeita com o Fael. O Grêmio deu espaço. Ele vai mandar para o gol. Direto para a linha de fundo. E o Grêmio continua naquela posição, né, Batista? Deixa o Botafogo errar para encaixar um ataque. Fica difícil pro Botafogo, porque o Grêmio agora tira os espaços, né? E o Botafogo não tem um jogador de habilidade ou de drible para superar essa marcação do Grêmio. Toca a bola de um lado para o outro, tem que arriscar o chute de fora da área.
Pelo tempo que falta também, esse placar de 3-0, é claro. O Grêmio diminuiu o ritmo. O Botafogo faz uma certa pressão um pouco maior, ou joga um pouco mais no campo do Grêmio nesse final de segundo tempo, mas é algo natural, né? Normal pelo placar aqui em se encontra, e o Grêmio que já recolheu o seu time, não tem mais a mesma velocidade, a mesma intensidade no jogo. Botafogo atacando aí pelo lado esquerdo, veja no detalhe o Edno, pedalou contra o Paulão. Fica difícil, aí ele volta o jogo com o Fael, vai ser combatido pelo Adilson. Ainda ele procura o espaço, devolve ali para Edno. Com a perna esquerda ele vai fazer a movimentação, Louco Abreu, escorou, bom o passe com o peito, adiantou-se o Newton. E o Grêmio mesmo assim ainda passa perigo. Vai a bola lá com o Fael. Recolhe com o Edno. Preferencialmente pelo lado esquerdo. Ataca agora o time do Joel Santana. Aí o Edno para Fael. Emendou no cantinho. Vitor foi lá embaixo para fazer a defesa. O Rafael Marques ficou gritando muito com o Gabriel. O Grêmio deu liberdade, ó. De novo. E a bola tinha endereço certo, não fosse a boa defesa do Vitor. Está na área esperando o cruzamento. O Herrera. Levantamento por baixo. Adilson se antecipa. Ela cai com o Lúcio. Douglas. Domina de costas para Leandro Guerreiro. Houve a vantagem agora para o Grêmio. Newton. Todo mundo marcado. Ele vai ter que tocar. Sai curtinho com o Rafael Marques. Bola pressionada, né, para o parceiro de defesa ali do Newton. Volta o Botafogo. Voltava. Túlio Souza não domina. E a chance do Grêmio recomeçar então com o Rafael Marques. Este para Gabriel. E a característica do Renato, né, Jader? O Grêmio vai vencendo a partida aí por 3-0. E agora há pouco o Newton deu esse passe apertado. E o Renato abriu os braços aqui, cobrou muito do jogador. Não quis saber de alivio, né? Nada. De aliviar. Nada. Newton. Lúcio. E aí o erro do passe. E o próprio Lúcio se cobrou agora, né? Ele errou e ficou esbravejando com ele mesmo. Aí o Botafogo tocando bola, o Grêmio marcando sob pressão. Alessandro, olha a dificuldade que ele teve, né, para armar o jogo aqui com o Somália. Bom, o passe no fundo lá com o Edno, Paulão vem no carrinho. E aí de novo ele rasgou. Bola para fora e o Olímpico vem abaixo. Já vamos entrando naquele momento crucial do jogo, 36 minutos passados do segundo tempo. É a hora do torcedor do Grêmio começar a vibrar, o do Botafogo de perder praticamente as esperanças. Edno bateu fechadinho. Subiu ali o Vitor, subiu com ele o Adilson. Gabriel não consegue encontrar a bola. Sobra então do Marcelo Cordeiro de novo o lançamento lá para dentro da área. Edno, antes dele Fábio Santos, lateral para o Botafogo. E aí o Fábio Santos que teve, né, também o seu futebol ganhando um pouco mais de projeção. Especialmente, né, Batista, a partir do ingresso do Lúcio no setor de meio campo, fazendo o papel de parceiro do Fábio Santos por aquele setor do campo. Sem dúvida, Zé, ajudou muito. Os dois se entenderam muito bem nessa troca de função. Quando um ia, o outro ficava, então ia com mais tranquilidade. Vai lá. Olha o Diego arrancando pelo lado direito, colocando a bola na frente, olhando para a área, o cruzamento no Adilson, desviou de cabeça, tocou no Alessandro, escanteio para o Grêmio. Adilson tá doido para fazer o dele. Assim como foi na temporada passada, né? No último jogo do ano, o Grêmio venceu o Barueri, o então Barueri aqui no Olímpico. O Adilson fez um dos gols. Aí o Douglas, ó, chegando para cobrar o escanteio, e a torcedora do Grêmio mesmo com os 3-0 roendo unhas. Tá apreensiva. Eu imagino que só esperando agora pelo resultado do Goiás com o Independiente. Douglas cruzou. Bola muito forte mesmo assim, o Lúcio vai chegar para evitar a saída pela linha de lado. Espera a aproximação do Adilson. Tentou o drible contra o Fael. Saiu com bola e tudo. E depois foi atingido. Tiro de meta para o Botafogo. Sandro Meirahit vai pedir calma agora, né, para o camisa número 8 da equipe carioca. Herrera. Aí a marcação é do Jonas. Valeu o combate agora do artilheiro, hein? Lance normal. Douglas, Gabriel dispara. Tem o Diego aberto pelo outro lado. É para ele o passe. Já enveredou ali por dentro. Tabelou com o Gabriel para receber de volta. Ele limpou, bateu em cima do Leandro Guerreiro. Aí o Lúcio. Foi travado agora
o Túlio Souza na raça demonstrada pelo Newton. Agora, Batista, o que chama a atenção, vamos ver esse ataque do Grêmio aí. Douglas, outra vez ele bota no chão, cadencia. Lúcio, olha como o Botafogo já não marca mais. Fábio Santos, devolução para Lúcio, tem espaço. Vai olhar para a área, cruzamento no Fábio, vai para o fundo, bateu de novo contra Leandro Guerreiro, escanteio para o Grêmio. O Grêmio faz o que quer agora, né? Não, mas o Grêmio desde o início do jogo tá com essa facilidade, né, Jade? Agora, então, claro, que o Botafogo não tem mais a esperança de empatar, o resultado, o placar é muito largo a favor do Grêmio, né? Então, as duas equipes, principalmente, o Grêmio toca a bola esperando o tempo passar e o Botafogo tá louco que acabe também. Olha o Douglas, passe lá dentro da área, no Jonas, tentou fazer o giro, ficou difícil. Antônio Carlos foi melhor ali. Lúcio, tabela com o Jonas, pode devolver, prende Jonas. Levantou para Diego, escorou de cabeça. Bola muito forte para o Rafael Marques. Sócio PFC, aqui você tem mais vantagens. Skol, um por todos, todos por uma. Mas o que eu queria lhe perguntar, Batista, é justamente sobre a questão do Diego. É impressionante como ele pega a bola e na maneira como ele dá o chamado tapa à frente, ele consegue ganhar velocidade e terreno, o que dificulta muito, né, para a defesa adversária. E ele é muito rápido, ele tem uma passada larga, é veloz, e com o Botafogo justamente marcando a distância, ou não marcando, como nós estamos falando, principalmente no jogo de hoje, ele tem mais facilidade ainda. Já em outros jogos ele mostrou essa... Não vai acontecer nada. Ele já mostrou essa qualidade, né? É um jogador de passadas largas e que vai em direção ao gol. Agora ali, por exemplo, se o jogador que tinha a bola devolvesse para ele, quem chutou, se não me engano, que era o Gabriel. Foi o Gabriel, né, que estava ali, tentou fazer o gol dele. Mas se desse um toque de primeira na tabela de 1-2, ele até reclamou disso. Poderia ter feito seu gol também no jogo de hoje. Agora uma cena curiosa aí embaixo, hein, Luciano? Enquanto o jogo está se desenrolando, né? Uma cena curiosa ali que o Calheiros está podendo observar de perto. É, o Renato chamou todo mundo. E aí ele fez a pergunta, olha, só pode entrar um. Gostaria de colocar todos, mas vou ter que colocar o Gilson. O Renato tem essa característica, ele relacionou para a partida 26 jogadores. Ele explicou, é uma questão do bicho, né, daquela premiação. E aí ele acaba estimulando isso aí para que todos os jogadores acabam recebendo. Então ele tem essa relação realmente muito franca com os jogadores. E aí ele deu a explicação para todos no banco agora por que a opção pelo Gilson. Tá aí a imagem, ó, a gente está recuperando, ó, no exato momento em que o Renato reuniu os que restavam ainda do banco de reservas e relatou bem o Luciano no momento que ele explicava o porquê da colocação do Gilson. Se a bola do Diego passa, né, o Jonas ia entrar cara a cara com o Jefferson. Última substituição do técnico gremista daqui a pouquinho. Botafogo desce por dentro com o Edno. Bola para o Herrera, dividiu com o Fábio Santos. Ainda o Herrera vai arrumar para a perna esquerda, tá complicado, né, do Botafogo jogar. Aí foi travado pelo Adilson. O Adilson ganhou ali depois do Alessandro. E ainda abriu espaço para que o Fábio Santos pudesse disparar. Tem o Jonas e tem o Douglas se movimentando. Diego também vai passar. Bola nas costas da zaga para Diego. Será que ele vai fazer? Saiu o goleiro para fazer a defesa. Cresceu o Jefferson e não deixou o Diego fazer o dele. Mas foi uma bela descida e uma bela colocada de bola do Fábio Santos. E era exatamente o gol que o Diego marcou na semana passada contra o Guarani, né? Bola do Jonas para ele, só que naquela oportunidade ele deu a cavadinha, tirou do goleiro do Guarani. Hoje não, ele tentou colocar por baixo, o Jefferson defendeu. É, e uma bela metida de bola realmente. Eu até confundi, você falou o Fábio Santos, eu pensei que fosse o Douglas. E o Fábio Santos entrou justamente na posição que é a posição do Douglas, né? Eu até me distraí justamente por isso, eu vi olha lá. Bola para dentro da área, a resposta do Botafogo. Errou ali o Somália. Não é que eu tenha me distraído, mas enquanto o jogador estava com a bola, que era o Fábio Santos que você falou, eu estava olhando justamente a entrada do Diego Clementino. E ficava olhando, se largar lá, ele vai sair na cara do goleiro. Só não fez porque o Jefferson teve o mérito, né, de fechar bem o espaço. Aí o Douglas. Difícil ali para vencer a marcação do Fael. O Edno deixou o Newton para trás e o Gilson está esperando para entrar. Passamos dos 43 e o jogo não para. Aí o Herrera, pelo lado direito, conseguiu o cruzamento no Louco Abreu. Ele vai lá tentar o giro diante do Paulão, o torcedor já se agita. Domina aí Louco Abreu. Passe apertado para o Somália. Devolução de novo no Louco Abreu. E o Newton foi parado com falta. Agora sim vai entrar o Gilson, Calheiros.
No lugar do número 11, Lúcio. Sentiu realmente o cansaço hoje o Lúcio e por isso a substituição. Mesmo com um pouco de sombra agora aqui no gramado do Olímpico, né? Mas um calor muito forte, né? Muito abafado o domingo aqui em Porto Alegre. Mas essa é justamente a substituição pelo bicho mesmo, como o Calheiros falou que o Renato chamou a turma, né? Faltam 2 minutos. É mais um dinheirinho no bolso do Gilson. Você viveu bastante essa situação, né, Batista? Sim. Isso aí, essa disputa no banco para entrar também na época era muito grande, viu? E não eram 18, eram 15, né? Eram 15. Esse prêmio aí é sempre bem-vindo. Ainda mais o Natal chegando. Sem dúvida, era uma disputa e sempre se olhando e olhando para o homem lá na beira do gramado. Na beira do gramado não, que ele ficava no túnel, né? Você não ia mexer. Olha o Diego recebeu na frente, dominou errado. Às vezes terminava o jogo e ele não mexia. Claro. Ficava só os dois, não tinha terceira substituição. Então a gente sempre ficava torcendo pela terceira substituição para ganhar o prêmio. Você ia dizer alguma coisa, Luciano? Existe uma escala de valores, né, Jade? Todos participam do bicho, todos os concentrados. Aí os 18 relacionados têm um valor diferente, né? Aqueles que ficam fora da relação, obviamente, recebem menos. Os 18 relacionados têm outro valor e os que entram em campo, um outro valor. Mas tudo dentro de uma democracia, né? Que o futebol impõe e que acaba consolidando um grupo, a formação de um grupo. Mais um gol. Estamos terminando com o Campeonato Brasileiro da temporada de 2010. Daqui a pouquinho a confirmação do gol. O gol é do Cruzeiro. Olha a cobrança de escanteio aqui do Botafogo. Desvio de cabeça. O Herrera vai correndo e consegue evitar. Novo cruzamento na área. Vitor agora soltou. Antônio Carlos no chão. Aí o Antônio Carlos sentiu. Termina o jogo no Olímpico. Fim de papo para Grêmio e Botafogo sem acréscimos. O Grêmio goleia o Botafogo por 3-0. Termina na 4ª posição com 63 pontos. E agora resta secar o Goiás na próxima quarta-feira diante do Independiente. Para daí o sonho de jogar Libertadores se tornar realidade. E olha a imagem, Jada. Vamos lá. Renato aqui, ó, reunindo todos os jogadores, chamando todos os jogadores do Grêmio no centro do campo. Olha aqui, ó. Reunindo aqui o Gabriel, tá chamando todos os jogadores, os que concedem entrevista. Realmente está muito agitado aqui o Renato. Quer fazer uma homenagem, né, ao torcedor do Grêmio, que hoje lotou aqui o Estádio Olímpico, público total de 45.420 torcedores, e o Renato aí comandando essa imagem. Né? Marcante, realmente, para a despedida da temporada de 2010. O Renato chama todo mundo, ó. Vão todos os jogadores lá para aplaudir o torcedor e agora eles se dirigem para a direita aqui das cabines de imprensa, com o Renato aí ao centro conduzindo o processo. O torcedor da chamada geral, né? Vai receber também o cumprimento do torcedor, dos jogadores, aliás. Uma imagem muito bonita para terminar o ano de 2010 aqui, ó. Vamos ouvir. Vamos aproveitar já para ouvir o Fábio Rockenbach. Vai lá. Tá falando aqui o Rockenbach. E com certeza a torcida aí vai estar junto com o Independiente torcendo para eles lá. É a imagem mais justa para fechar uma temporada como essa, por tudo que vocês passaram no Campeonato Brasileiro, Rockenbach? É o que a gente queria. Depois que chegou o Renato, a gente deu uma crescida grande. A gente veio jogo a jogo conseguindo os resultados. E acho que o 4º lugar é para fechar com chave de ouro mesmo. E agora, para fechar mesmo, para consolidar isso e esperar que o Independiente vença o Goiás lá. Aí. Essa é a situação, né, já? Porque os jogadores agora saem de férias. Escuta aí, Luciano, ó. Só um pouquinho, Luciano, ó. Emocionadíssimo o Renato Portaluppi, que tem o seu nome gritado em peso aqui pelo torcedor, Luciano. Desculpe lhe interromper aí. Não, eu não tinha visto a imagem. Tem que destacar, né? Tá aqui o Renato, ó. Se despede de todo mundo realmente. Ele tem a característica de só falar na coletiva. Olha, já tá se mandando pro vestiário o Renato. Mas como você disse, né? Ovacionado. É uma cena realmente frequente, comum aqui no Estádio Olímpico, se tratando de Renato Portaluppi, mas hoje teve realmente esse tom aí especial. Mas a situação é essa, né, já? Os jogadores agora saem de férias sem a certeza, pelo menos até quarta-feira,
de que se estarão, né, na Libertadores em 2011. Tem essa situação da Sul-Americana. Sem dúvida nenhuma. O Marcos Carvalho está lá do outro lado acompanhando a saída do Botafogo. Tem algum registro aí, Marcos? Pois é, os jogadores do Botafogo saíram cabisbaixos, enfim, todos eles já desceram. Apenas o Somália aqui do nosso lado. Somália, que lição tirar desse jogo, enfim, do Campeonato Brasileiro? Não era o resultado que vocês queriam, mas enfim, qual lição tirar disso? A gente sabe que foi um jogo difícil. Nossa equipe tentou jogar de igual para igual. Acabamos tomando 2 gols no primeiro tempo, que dificultou um pouco. Mas agora é levantar a cabeça, é entrar de férias, pensar tudo que fez no ano, para o ano que vem voltar forte os que ficarem aí no Botafogo. Ah, legal. Calheiros, mais alguém? Aqui está o Vitor, ó. E, ó, a imagem realmente é curiosa. O Vitor ganhou 2 bandeiras ali da torcida geral do Grêmio, Vitor? O carinho do torcedor, né? Acho que é uma coisa fantástica, a torcida, a participação, o carinho que eles têm com a gente, então a gente tem que retribuir de alguma forma. Então hoje não só o time está de parabéns dentro de campo, mas como a torcida que fez seu papel lotando hoje o Olímpico. Pois é, e vocês têm esse costume, têm essa característica de todo resultado positivo dentro do Olímpico, fazer esse agradecimento ao torcedor. Mas hoje teve esse clima todo especial e principalmente, né, com o Renato Portaluppi, né, que foi impressionante. É verdade, é o que eu falei, acho que a torcida nossa aqui, ela nos empurra, ela é nosso 12º jogador. Então, nada mais justo do que a gente retribuir esse carinho que eles nos dedicam. Então, é o mínimo que a gente tem que fazer, é isso aí. E esse início de férias, muita angústia agora, esperar esse resultado da quarta-feira, Copa Sul-Americana, que vai decidir, vai definir o futuro de vocês nessa vaga ou não para a competição da Libertadores do ano que vem? A gente fica um pouco na expectativa, na torcida, mas deixa na mão de Deus. Que Deus, se Deus resolver nos dar esse presente de Natal, vamos ficar felizes pra caramba. Nossa parte nós fizemos. Aí, palavra do Vitor. Jader. Muito bem, Luciano Calheiros fazendo esse registro importante.